que é o Red Bull Bragantino, que comprou o CNPJ. Então não pode ser considerado como uma SAF. Mas e aí, ô Tigrão, qual a sua opinião sobre o tema? Esse tema aí, Batista, esse é um na lata, né? É, na lata. A produção também tigrou hoje, hein? Só para fazer a pergunta do na lata, deu 20 laudas. Eu, para terminar de ler aqui, fiquei quase cego. O negócio é o seguinte, a diferença, estou falando em termos empresariais, em termos de seriedade, e em termos governamentais, em termos tributários e em termos culturais. A diferença do Brasil para a Alemanha é muito grande, é abismal. É como se comparássemos aquele cara que canta o Caneta Azul com o Pavarotti. O Brasil... Sensacional. Que isso. Você acha que o Brasil é qual? O Pavarotti ou aquele cara que canta o Caneta Azul? Essa semana o cara do Caneta Azul estava em Paris. Ele gravou um vídeo, a professora do primário que disse que ele não ia dar certo. Tá vendo a professora Rosângela? Eu cheguei em Paris, viu, Tigrão? Então, por isso que eu estou dizendo que o Brasil não é sério. Né? Daqui a pouco ele se encontra com o Tiririca lá e vão jantar no restaurante mais chique de Paris e vão tomar vinho de $12.500 a garrafa. E a gente fica aqui, né? Do jeito que tá. Então, tem que tomar cuidado quando você usa exemplos da Alemanha para implantar no Brasil. Vamos devagar aí, preservem as respeitosas distâncias entre o cara que canta Caneta Azul e o Luciano Pavarotti. Ô Tigrão, eu sigo com você, palpites, Copa do Brasil, CRB e Ceará. Empate. Palmeiras e Botafogo. Botafogo de Ribeirão, né? Isso, Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras. Goiás e Cuiabá. Goiás. Águia de Marabá e São Paulo. São Paulo. E você, CH? CRB e Ceará. Empate. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras. Goiás e Cuiabá. Empate. Águia de Marabá e São Paulo. Empate. Final de programa, muito obrigado a todos. Vem aí Rogério Assis, o canhão. Valeu, tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Rogério Assis. Vamos nós então, com todo o time da Bandeirantes para o início do jogo. São Paulo jogando com o uniforme número 2. Uniforme com listras em vermelho e preto. Tem branco também, né? Tem uma listrinha mais fininha. E o Águia com camisa azul, calção meia branca. Estou impressionado, Paulo do Vale, com a qualidade do gramado, que no visual parece até artificial, né? De tão bom que é. Chama atenção, né, Rogério Assis, o meio-campo, a coloração do meio-campo. Um verde mais forte, né? Diferente da coloração da grama, que parece boa, de fato, né? O Brasil jogou há alguns meses naquela vitória contra a Bolívia, né? 5-0, se eu não estou enganado, com o Fernando Diniz. 4-1. E até num jogo que deu esperança que o Diniz poderia ter vida longa na seleção. Então vamos ver com a bola rolando, mas me chamou a atenção essa diferença de cor do meio-campo e das áreas para o campo de modo geral, viu, Rogério? Isso a FIFA permite, isso é permitido, não pode fazer um desenho lá, de repente alguma coisa diferente. Isso pode ser feito, e tanto que existe e está sendo colocado em prática no jogo do Mangueirão. Tudo pronto, o Arthur Rabelo acerta o seu relógio, tudo pronto. Vai começar Águia e São Paulo. O Arthur acerta o relógio na saída, Vander. Tudo pronto para começar o jogo no Mangueirão. Uma invasão do Juan. Agora sim, começa o jogo em Belém. Rogério
Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. São Paulo domina a jogada pelo meio do campo. Toca Luiz Gustavo, volta a defesa, toca na meia direita, o Águia recupera a bola. Toca Kaique, o zagueiro, levanta o passe para a direita. Tenta a bola com Bruno Limão. Domina a frente, faz um belo giro. Escapa da marcação, Betão, capitão domina. Toca a frente de cabeça, rebate no meio, Ferrarese. Domina pela meia direita, gira o passe por dentro pela meia ainda. Faz o giro, Patrick ganha a bola para o time do Águia. Protege bem a bola, perna esquerda, ajeita e volta a bola. Pelo meio do campo ainda. Toca no meio, tenta o Wender recua, dá para Betão, Betão abre a bola, lado esquerdo com outro zagueiro, para Kaique, Kaique toca a bola, recebe de volta, Patrick para Kaique, pro goleiro, para a grande área, vem o goleiro aqui atrás, o Alex, domina, pé esquerdo, sai jogando, entrada na grande área, toca a bola para a ponta esquerda, o Wender domina, volta a bola para o capitão, Betão domina marcado, fica à frente, Juan chega com ele, Eric daquele combate mais à distância, toca a bola pela ponta, levanta o zagueiro David, toca para Kaique, levanta a bola pela ponta na primeira marcação, falta no meio, falta marcado, o Braga no chão, primeira falta marcada é pro time de Belém, aliás, o time de Marabá, o time paraense, Paulo do Vale. Falta do Luiz Gustavo, né? O mais experiente dessa equipe do São Paulo, sendo titular novamente depois de mais de 2 meses afastado, recuperado de lesão. A primeira falta do jogo, por enquanto tudo igual, 0-0. Bruno Lemão na jogada pela minha direita, já escapa da primeira bola, bate, troca na defesa, toca na defesa, ele tenta o giro, levanta na ponta, a bola vai desviada, ele chuta em cima do próprio companheiro, a bola bateu no Júnior, ali na ponta, o Júnior Dindê, o lateral São Paulo já cobra, já recua essa bola aqui atrás, 1 minuto e meio de bola rolando para Águia e São Paulo pela Copa do Brasil, sai jogando o time do São Paulo com os zagueiros, domina Moreira, vira a bola para a direita, em buscar a Eric, dá na fogueira, toca no meio, perdeu a bola Moreira, Braga domina, vai embora João Braga, balançou, em cima de 2, tomou o toque nas costas, caiu na área de falta. Ele chama a falta, vai pro chão. O cara já é manhoso. Esse João Braga, camisa 20, já deu pra ver que esse é ensaboado, hein, Paulinho do Vale? 3 gols na Copa do Brasil, um dos artilheiros da competição até aqui, 8 gols na temporada. É de fato o principal jogador do Águia de Marabá. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 2,5 domina Ferrarese, toca a bola com o capitão Diego Costa, domina pela meia direita, já dispara pela ponta, devolve a bola Diego Costa, já toca, ele volta a bola para Ferrarese, toca na esquerda a jogada, recebe na ponta, domina bem aberto, Patrick tenta, recebe de volta, já inverte a jogada para Ferrarese, toca de volta, a bola deu uma escurecida na imagem, ainda bem que é só da geração, porque eu agora assustei, parece ser. Assustou? Teremos problemas na hidrelétrica de Belém. Não, claro que é só uma brincadeira, né? Deu uma escurecida, agora tá tudo certo. É o controle que está na mão do Puzov, ele foi no contraste, tonalidade. Escureceu. Tira a mão daí, Puzov, ó. Sai jogando o time do São Paulo. Bola para Moreira, domina pela meia direita. Toca do lado para Diego Costa, recebe na meia direita, puxa. Dá na meia para Ferrarese. Pressionado na ponta o passe, Patrick na grande área, Juan fechou, bateu mal demais, tocou para fora tentando ganhar, não conseguiu, Paulinho. É, o Juan que vem tentando readquirir espaço, né, na equipe do São Paulo, jogador que foi pouco utilizado nos últimos jogos, sempre está entre os relacionados, mas entra pouco em campo, hoje tendo a oportunidade. Nessa primeira bola acaba se atrapalhando, se bem que foi um pouco na fogueira por ali, mas não consegue sequer tocar nela como gostaria. Na primeira tentativa do São Paulo no jogo, por enquanto tudo igual, 0-0. No futebol é gol, no Sicredi é show, patrocinador oficial do Paulistão, instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Está jogando na marcação com 4 de João do primeiro tempo, aqui atrás do time do São Paulo, tenta a jogada, rebate Luiz Gustavo, 2 na bola, vai tentar, opa! Uma chegada um pouco mais firme, nada de falta, a arbitragem não marca a falta. Quem é que está no chão caído pelo São Paulo, Paulinho, já se levantando, hein? Me pareceu ali o Galopo, isso mesmo, o Galopo, camisa 8. Tomou uma pernada no meio do campo, ali atrás da rasgada com o Wander em cima dele, a bola volta com o time do São Paulo. E esse comecinho de jogo com o Águia tendo 3 zagueiros, hein, Pretzel? E marcando muito, e o São Paulo tentando jogada pelos lados, mas o Águia me parece um time ativo, né? Se preparou bem para o jogo, a gente vai ver um pique muito grande no início da partida, mas não sei se eles aguentam depois com o ritmo, porque fisicamente o São Paulo é melhor preparado. Davi Cruz tentou a jogada, levanta na ponta, a defesa não pega, a bola vai para fora pela linha lateral. São Paulo tenta, na recuperação pela direita, Bruno Limão. Tenta o passe na meia direita, recua a jogada, domina na ponta, Wander tentou, girou, segurou, tenta a devolução, volta a defesa. Ferrarese ganha, recua a jogada, volta pelo meio campo, Luiz Gustavo. De longe ele volta a bola para o goleiro Jandrei dentro da grande área. Em Belém, a bola rola, o relógio não para.
5 primeiro tempo. É a Copa do Brasil, terceira fase, o jogo de ida. Águia São Paulo, 0-0, Bruno Puzóvio. Canhão também pela Copa do Brasil. No Rio de Janeiro segue Botafogo 0, Vitória também 0. São Paulo ataca na grande área, jogada, rasga o zagueiro. Toca à frente na marcação, levanta no meio. Moreira tenta, recua, voltou atrás com o Luiz Gustavo, já domina a bola com o time do São Paulo, já invertendo jogada para Michel Araújo, vira a bola para Moreira, na direita, jogada aberta na ponta, Juan, Eric domina com ele, fecha a Moreira, tentou, trava a defesa, a bola bate na marcação para fora pela linha lateral. 6 minutos, primeiro tempo, Pretzel, 0-0. E o São Paulo tenta agora trabalhar melhor a bola, principalmente com o Michel Araújo, também trabalhando com o Eric, só que o time do Águia se fecha bem sem a bola. Com a bola tenta partir em velocidade, sem muito brilhantismo, mas sem a bola é uma equipe que marca e marca bem o São Paulo nesse início de partida. Peças para carro, bota o caminhão, é na carta, e sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Domina Ferrarese, começa a jogada voltando para o goleiro Jandrei. Jandrei domina com a pé direito, saindo da grande área. Toca para a meia direita, vira o passe curto para Diego Costa. Vem buscar a jogada pelo meio campo. Time do São Paulo com ela. Galopo fecha aqui com o Nestor. Nestor domina, volta a bola para Galopo de novo. Na meia direita recua e volta a jogada na defesa. 6,5 primeiro tempo, 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Michel Araújo na canhota, levantou para a grande área, Galopo tenta, pega a sobra, cruza Juan, tira o zagueiro, levanta essa bola, Betão de bico. Bola sai da grande área para Moreira, domina aberto, vai no fundo, tentou travado. Bateu no Braga, por último, é isso, Paulinho. E depois ele fica reclamando, né? O jogador da equipe do Águia de Marabá fica reclamando, querendo a marcação justamente pro time da casa. Bola pro São Paulo. Por enquanto, começo de jogo, tudo igual. 0-0 no Mangueirão. Domina o time do São Paulo. Nestor domina a jogada, meia esquerda, vai recuar, toca do ladinho para Ferrarese. Domina o meio campo, Ferrarese, volta a bola para Diego Costa pela meia direita, já toca a linha de fundo, passe na ponta, tenta Eric, já toma, bate, prensa, toma a defesa, recupera a jogada, volta para o zagueiro, para Kaique, entrada na grande área, vem Luiz Gustavo, toca mal na bola Kaique, Eric pega a sobra para o São Paulo, na direita já recua, devolve a bola ainda, sai jogando na marcação com o zagueiro, prende a jogada, volta para Moreira, mais atrás ainda, para Diego Costa mais atrás com Ferrarese, toma à frente, vem o time do São Paulo, atacando, abertão na ponta esquerda, pede a bola à frente o Patrick, domina na frente, vem na bola por dentro, para Michel Araújo, vem Nestor do lado, domina Michel, já recua a jogada, volta a bola com Luiz Gustavo, toca a bola para a direita, faz a inversão, dá para o Eric, domina, marcado, perna esquerda, já recua, tenta o passe, devolve a bola, dá Luiz Gustavo, troca passes do São Paulo. É o que tem que fazer o São Paulo em Pretzel, para tentar cadenciar, para tentar entrar aqui, hein? E o Águia todo recuado, deixando o São Paulo com a bola e marcando bastante, né? O Ferrarese está sendo o homem da primeira bola, mas o São Paulo tecnicamente já deu para ver, a superioridade é muito grande. O Águia agora está se manifestando, provavelmente para chegar vivo aqui em São Paulo, o que não vai ser fácil pelo domínio tricolor na posse de bola. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus, assine já e solte o grito de gol. Inversão feita para o São Paulo, para a direita essa bola. Eric dominou, marcado, recua para Moreira, para o Eric, tá na área, recua de frente, toca mal na bola, volta o zagueiro, protege Braga, já pega a sobra aberta na esquerda, dá na linha lateral do campo ainda, Ítalo fecha com ele, marcado camisa 10, protege, tira, chuta, Moreira põe o pé e a bola vai para fora direto. Linha lateral na pressão do time do São Paulo, aqui Paulo do Vale. Exatamente, que ainda tenta criar uma boa chance, né? Por enquanto, apenas a pressão, não consegue criar ainda o tricolor paulista, mas não deixa o Águia sair neste momento. Na primeira conversa, ó, com 9 minutos, Rogério Assis, na primeira conversa, na primeira DR entre arbitragem e Luiz Ubeldia. Começou cedo, hein, Pretzel? Ubeldia com arbitragem, hein? É um chato também, pô. O árbitro tá pitando normal até agora. Pô, são 9 minutos, não tem nenhum lance duvidoso, tem nada. Acabou a paz com 9 minutos e meio, pô, né? É brincadeira. Aí também, assim, a gente não conhece o árbitro. O árbitro começa apitando certinho. Não teve nenhum lance polêmico até agora. E aí o treinador vai reclamar. É um chato também, né? São Paulo ataca na direita, Eric domina, já recua, perde Moreira, domina com liberdade, passa Luiz Gustavo. Em Belém, a bola rola, o relógio não para.
10 minutos, primeiro tempo. Copa do Brasil, jogo de ida, terceira fase, Águia, São Paulo, 0-0 pro Zóvio. Canhão também pela Copa do Brasil, às 8h30, o CRB recebe o Ceará no estádio Rei Pelé, em Maceió. Eric para jogada, limpou, tocado, é falta pro São Paulo, Paulo do Vale. É a primeira em cima do Eric, né, que rabisca bastante, camisa 33 do São Paulo. Tricolor cobra curtinho, começo de jogo 0-0. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Aperta de volta o São Paulo para Moreira, pela linha lateral aqui na ponta direita. Já recua, dá para Diego Costa. Vira pelo meio campo, adiantando, passa Ferrarese. Tem liberdade, caminha, domina e já passa pelo meio do campo. Bota no fundo com Patrick, Michel Araújo. Nestor domina, vai tentar cruzar. Cercado, bate na bola, vai desviar. Ela bate no Bruno Limão, vai para fora. Lateral, ataque do São Paulo, Paulo do Vale. O Zubeldia já faz ali o sinal de joinha para essa tentativa do São Paulo, que segue com a bola em busca, quem sabe, de assustar pela primeira vez o Águia de Marabá. 11h30, primeiro tempo e o jogo, 0-0, Alexandre Pretzel. O jogo é meia linha, o que significa isso? São 21 jogadores no campo do Águia. O Águia fecha os espaços, tenta roubar uma bola para sair em contra-ataque, mas nem isso consegue. Porque assim que o São Paulo perde a bola, o próprio São Paulo se recupera rápido e retoma de uma maneira muito ligeira, deixando o Águia nas cordas, né? Olha, não vai demorar muito para sair o primeiro gol do São Paulo. Com um pouquinho de criatividade, tá aí, ó. Para a grande área, a bola, Galo tentou mexer, o zagueiro por baixo, toca à frente, a marcação, o zagueiro Betão tirou. Tentou o São Paulo de volta, a bola voltou para o Eric na direita, essa bola para Galopo, meia lua, tá na área, para Juan desviada contra, passou e saiu do outro lado. Ela quase entra com o zagueiro colocando o pé, Paulo do Vale, escanteio. Num drible espetacular de Giuliano Galopo, né? Uma meia lua, deixando para trás o camisa 4 Kaique Baiano, numa ótima jogada do São Paulo. E olha, eu vi essa bola lá dentro, hein? Por muito pouco não sai o primeiro do tricolor paulista, numa jogadaça do Galopo, e se recuperou no lance o Baiano, com um desvio que quase matou o goleirão. Escanteio São Paulo, Michel Araújo na bola. Michel Araújo, escanteio para a grande área, passa pela marcação de cabeça, ajeita fora da grande área aqui atrás, já toca Ítalo, São Paulo recupera a bola, na direita Eric, pé esquerdo, lá no meio para Galopo de cabeça, sob defesa, rebate, a bola volta na entrada da grande área, na puxeta levanta Patrick, toca no meio, vai de cabeça, Braga tenta, sobra, volta pelo meio, amacia no peito e sai jogando, o Vander domina. 15 para as 8 da noite, 13, primeiro tempo. Pretzel 0-0, só dá São Paulo, Pretzel. O domínio até, para mim, não é que seja uma surpresa, mas eu achei que o jogo seria um pouquinho mais solto por parte do Águia. Achei que o Águia não ficaria tão atrás, não. Então o São Paulo domina totalmente. O Águia não consegue atravessar a linha divisória e só não saiu o primeiro gol agora por um capricho, por um azar, porque o Galopo fez tudo certo, né? Então, com calma, o São Paulo vai ganhar o jogo. Continuando nesse ritmo, a diferença ela é enorme com o time reserva. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aperta o São Paulo com Moreira, já tenta driblar, Ítalo pra cima dele, ganha Moreira e volta a bola. Toca aqui pelo meio campo, sai jogando com seus zagueiros. Pede Ferrarese, toca no meio, recebe de costas, Nestor do que domina, já levanta a posse. Na esquerda volta pro São Paulo, Patrick domina, com Michel Araújo. Marcado, devolve a bola com o lateral, Patrick sozinho domina e vai jogar. São 14 de jogo, primeiro tempo 0-0. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Vem Diego Costa para Ferrarese de volta pelo meio do campo. Domina e parte à frente. De longe marcando apenas o atacante João Braga. Domina Ferrarese com liberdade. E vira a bola para a meia direita com Diego Costa. Do Diego na direita. Galopo se apresenta bem aberto. Domina, marcado, recua. Devolve a bola para Diego de novo. Todo no campo o time do Águia. Diego inverteu na esquerda a bola para a grande área. Sobe de cabeça. Bruno Limão rebate. Vai no meio a sobra para ajeitar aqui atrás. Júnior domina, Júnior. Toca na esquerda a bola. Vira com Kaique. O zagueiro domina. Perde a canhota. Levanta à frente. De cabeça, toca à frente, ganha Diego Costa, dá no meio para o São Paulo, para Michel Araújo, na meia direita, já vira para Galopo, dá no fundo para o Eric, Galopo tenta, ela bate na marcação do zagueiro, toca em Kaique, volta na ponta para Ítalo, recua, dá para o capitão Betão, domina a bola, Ítalo de novo marcado, pé direito, levanta, dá um bicudo, toca na ponta, balaga na bola, opa! Tomou o tranco nas costas, é falta, Paulo do Vale. Agora o Diego Costa veio até o campo de ataque do São Paulo para fazer a falta
capitão hoje do tricolor paulista, chegando ao jogo de número 150 com a camisa do São Paulo. Cria de Cotia e por enquanto tudo igual no Mangueirão, 0-0. Esse tipo de lance do Diego Costa é um lance desnecessário, porque o jogador do Águia vem buscar a bola na intermediária defensiva, de costas, para tentar desafogar o time. O que o Diego Costa faz? Uma falta boba. Aí a bola no centro, bola aérea, vai todo mundo para frente e o Águia consegue dar uma respirada. Então o São Paulo não precisa fazer esse tipo de falta, é só marcar, só cercar que vai recuperar a bola. Beto Rebeck, Roberto Dias na central técnica com Michel Lopes na mesa de som marcando. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. Agora 16, primeiro tempo. Terceira fase. Jogo de ida na Copa do Brasil. Águia 0, São Paulo também 0, Bruno Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil. Às 9h30, o Goiás enfrenta o Cuiabá em Goiânia. Bandeirantes. 9h30, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto com Ulisses Costa, com Mauro Berti, com Gustavo Soler. Bola que atrás, São Paulo domina a jogada sozinho, domina bem Abertão, Galopo, devolve a bola, toca do lado esquerdo ainda, fecha, ajeita Luiz Gustavo, de primeira vira o passe na ponta, recuada, ela fica atrás com Ferrarese. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Galopo na meia direita, belo giro, sai da marcação com Ítalo, toca a bola para direita, Moreira no fundo, levantou pro gol, tira Betão, Galopo na grande área, ajeitou, bateu pro gol, isolou, bola sai na esquerda, não sai do campo não, hein, vem na ponta, Michel Araújo para tomar, domina Michel, recua com Patrick no fundo, cruzou pro gol, Eric dominou no peito, na grande área dominou, mas tentou driblar, são dois em cima, escapa do primeiro marcador, tentou a caneta, gira, chuta, desviada, a bola vai para fora, escanteio São Paulo para o do Vale. Era a tentativa do Eric, aí foi inteligente, né, viu que tinha pouco espaço, visou a perna do jogador da equipe do Águia de Marabá, conseguiu o escanteio para o São Paulo, primeiro do tricolor paulista, segundo, melhor dizendo, no jogo, agora ali pelo lado direito, né, vamos ver quem vem nessa. Na primeira foi o Michel Araújo do lado esquerdo, o Eric está saindo por ali, vai ficar fora da área, vem antes, conversa ali da arbitragem, porque os jogadores estão se agarrando, vem Michel Araújo na bola. São 17 minutos e meio, o primeiro tempo, São Paulo tem escanteio para bater no Michel Araújo, pé esquerdo aqui na direita, o árbitro vai lá, enquadra todo mundo, escanteio São Paulo para a grande área, Ferrarese, Diego Costa, Michel pro meio, para Galopo de cabeça, tira o capitão Betão, voltou no voleio, bateu atrás da defesa, sobrou, voltou, de primeiro Luiz Gustavo, na trave, pegou a sobra que bateu, Juan pegou, bateu, na trave de novo! O Bandeira deu um impedimento do Juan no chute do Luiz Gustavo, a trave defendeu do Juan também, mas ele estava na banheira, Paulo do Vale. Aí acho que ele fica até meio aliviado, né, de estar na banheira, porque seria um gol perdido, não deixa de ser, né, porque todo mundo viu. Mas valeu a finalização do Luiz Gustavo e o Juan me pareceu em posição legal. E ele, cara, gol aberto, hein? Me ajuda a te ajudar, Juan. Quando ele souber no intervalo, deixa eu ver aquela imagenzinha que ele estava em condição, que ele perdeu o gol mais feito do ano. Aí ele vai sentir ainda mais. Condição legal, bandeirinha muito mal, não tinha ninguém na frente dele. Valeria o gol com a análise do VAR, 2 bolas na trave. São Paulo é muito melhor. Eu repito, né? O gol é questão de tempo, mas que horas também. Já era para ter saído, velho. Todo dia é dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. 19, primeiro tempo, bola pro meio, Braga no peito, domina, quarta, Diego Costa, vem Ferrarese, toca de cabeça no meio, tem 2 em cima dele, tenta roubar no meio o Ítalo, subiu, tenta Luiz Gustavo, bola bateu aqui, nossa, a bola gritou socorro, vem Diego Costa, rachou, Galopo toma, no meio, Juan, na cara do gol, sai do gol, Alex Compé tirou, e bem demais o goleiro do Águia, Paulo do Vale. Saiu ali para garantir, né, não confiou nos zagueiros, saiu como um líbero por ali para evitar o que seria o primeiro gol do São Paulo. Dindê domina, sai jogando o volante. Pretzel só dá São Paulo uma chance atrás da outra, 0-0 Pretzel. Esse time do Águia foi campeão paraense ano passado. Imagina como é que estavam Paysandu e Remo, hein? Pelo amor de Deus, né? Que coisa pavorosa. E aí, mas olha lá, os caras estão jogando, são profissionais, é verdade, mas a diferença ela é simplesmente abissal e diferença física também. Há pouco o Eric botou a bola na frente, deixou 2 para trás, o Galopo ganhou também na velocidade, o Michel Araújo, nossa, diferença gigantesca. Pode até terminar empate esse jogo aí, que aqui no Morumbi vai ser uma goleada.
E vem o toque da Bandeirantes para marcar. Você confere em Belém. A bola rola, o relógio não para. 21º tempo. Placar da Copa do Brasil. Jogo de ida, terceira fase. Águia de Marabá e São Paulo 0-0 pro Zóvio. Canhão também pela Copa do Brasil. Intervalo no Rio de Janeiro. No placar, Botafogo 0, Vitória também 0. Patrick pro São Paulo, passe na ponta, não pega, no meio Galopo, tira o zagueiro, mas levantando o passe no meio do campo ainda, Bertão domina a bola, sai com ela, Vander, já recua, dá do lado para Júnior, tentou, o Galopo trava, ela voltou, o Ítalo, opa! Que chegada do Diego Costa, Paulo do Vale. É a segunda falta do Diego Costa e a segunda que ele faz no campo de ataque do São Paulo, né? Chegou ali por baixo pegando o Braga, mais uma do capitão do tricolor paulista que morde. Falta desnecessária, mais uma. São Paulo cometeu 3 faltas, 2 foram dele. Desnecessário, porque eu repito, é só cercar, retomar a bola e partir em velocidade. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramenta com a qualidade Steel. Galopo na direita, a bola, Eric vai no fundo, marcado, dominou na perna canhota, clareou, bateu pro gol, defesa prensa, Eric pega o rebote, vem na cobertura, Kaique, ele tentou driblar, caiu, opa! A arbitragem não pega a falta, Kaique no chão, tenta jogar na Moreira, vai agora, ele deu a falta no Moreira. São Paulo reclama, Paulo do Vale. É porque aí o Moreira meio que fez igual ali, né? E aí a arbitragem deu a falta do camisa 30 do São Paulo e ficou reclamando bastante de falta ali o Eric, e aí logo na sequência o Moreira na trombada acabou parando o camisa 10 Ítalo. Olha que curiosidade, São Paulo é muito mais time, mas cometeu mais faltas, 4 faltas contra uma do Águia. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 22 minutos, primeiro tempo com 0-0, o placar do jogo em Belém. Sai jogando o Águia, domina pelo meio campo com Júnior Dindê. Na direita a bola, Patrick não pega, vem Bruno Limão. Patrick protegeu, tomou o tranco, caiu. Tomou o Bruno, rolou, dominou. Ih, o árbitro deu a falta. Pareceu normal a entrada do lateral direito do Águia, Paulo do Vale. E na primeira participação do Patrick no jogo, né? Que é um atleta que a gente fala bastante, que ainda não está pronto, apesar de ter 21 anos. E aí mostra essa questão física, né? Ele acaba perdendo ali no jogo de corpo uma bola que era para ter o total controle, quase, mas a arbitragem acabou dando falta em cima do lateral esquerdo do São Paulo. O assistente parece que avisou falando e não levantou a bandeira também, o assistente do lado, né? Foi falta. O primeiro lance não é falta, o Patrick cai. Mas no segundo lance o Patrick já chega na frente e aí o jogador do Águia dá um tranco por baixo. Eu achei falta. Curioso é que o Adilson de Oliveira, o assistente, deu para ver pela leitura da Biel que ele fala, eu avisei o árbitro. Mas ele tem que sinalizar com a bandeira, não é pelo microfone que ele avisa, né? Exatamente. 23 minutos, primeiro tempo. Chega a jogada com o São Paulo, dominando, jogada pelo meio campo, Ferrarese. Já abre a bola, lado esquerdo ainda. Encosta, Rodrigo Nessor de primeira. Dá no fundo para Patrick, domina e já recua. Toca ao lado, outra vez a bola aberta, Luiz Gustavo. Mais no fundo, linha de fundo, bela bola. Nestor na grande área, para trás. Galopo bateu no canto. Fora! Ela tem um desvio no meio do caminho. Quase o gol do São Paulo com Galopo, Paulo do Vale. E hoje é um segundo volante, mas aparece de novo na área, né? Sempre pisando na área. Um toquinho, né? Uma finalização tentando colocar, tirando do goleiro. Ela passa pertinho da trave, mas com desvio. Escanteio para a equipe do São Paulo na finalização do Galopo. Vem bola na área do Axel. Esse jogo é para os caras se consagrarem. Quem não anda fazendo gols é o jogo ideal. Escanteio, Michel Araújo levantou para Ferrarese, a defesa corta, Eric pega a sobra fora da grande área, bota no peito, já domina, volta para Moreira, que toca a bola na meia esquerda, recebe de volta o passe, Nestor fecha com ele, entregando para Moreira, toca Moreira na direita, a bola para Ferrarese, enfia pelo meio, tenta a jogada no meio, carrinho do Eric, opa! E vem falta, e vem o primeiro cartão do jogo, Paulo do Vale. Para Kaique Baiano, primeiro cartão amarelo do jogo para a equipe do Águia de Marabá, falta no Galopo, amarelado, camisa 4 do Águia. Chega sem disputar a bola, colocando o pé. Cartão bem aplicado, hein, Pretzel? Bem aplicado, e o árbitro até agora que eu não conhecia, nem quero falar muito, viu, mas está fazendo uma arbitragem muito boa. Falta marcada na meia direita, já está amarelado o zagueiro Kaique Baiano do time do Águia de Marabá. Vai lá para dentro da grande área. São Paulo manda para dentro da grande área do Águia os zagueiros. Fecham Ferrarese, chega Diego Costa. Moreira encosta ali perto da bola ao lado do Michel Araújo para bater. Quem sabe Michel até tentando o gol
direto em Paulinho. Dá para bater com a canhota direto pro gol daí, não dá não, Paulinho? Pois é, né? E há muito tempo a gente não vê gols de falta, ainda mais essa distância, né? Quem sabe? O Moreira também tá por ali, mas é o Michel quem ajeita e vem nela. 25 minutos, primeiro tempo. São Paulo tem chance de fazer 1-0. Michel Araújo para bater de perna esquerda. Autoriza a arbitragem, a cobrança. Passou o Moreira. Michel na bola, levantou para Diego de cabeça. A defesa tira a bola, sai da grande área. Cabeceia pro alto, se atrapalha com a bola que atrás o Patrick. O do Águia toca para fora. Ele estava sozinho com a bola e deu um bicudo para fora. Ele se assustou com a bola, Paulo do Vale, aí não, hein? É o desespero de ver a camisa tricolor ali frente a frente, né? O Águia toma sufoco, São Paulo com 25 minutos tenta, mas ainda não marca. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 26, primeiro tempo. Placar da Copa do Brasil, terceira fase, primeira rodada, aliás, jogo de ida. Águia e São Paulo, 0-0, Bruno Puzóvio. Canhão também pela Copa do Brasil, às 9h30, com transmissão de Ulisses Costa. O Palmeiras recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. 26, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 0-0, jogo em Belém, São Paulo e Águia, Pretzel. Jogo de um time só, 26 minutos, onde o Águia só tentou uma jogada na área, falta no Patrick, e o São Paulo dominante, né? Galopo é o melhor jogador em campo, Luiz Gustavo também é o dono do meio de campo, o homem da primeira bola, e o Michel hoje faz um jogo interessante também. Superioridade gigantesca, mas muito grande. Talvez seja o confronto mais fácil até que Souza e Bragantino, que ontem acabaram ficando no empate nessa terceira fase da Copa do Brasil. Tem uma dividida do João Braga com o Luiz Gustavo. Primeiro que eu quero saber quem é que fez a falta, Paulo do Vale, que os dois chegam com o pé na mesma altura, né? O amarelo vai para o jogador Braga da equipe do Águia de Marabá. Mas assim, o Luiz Gustavo ele ergue a perna ali também e acerta o jogador, né, do time adversário. Mas o cartão foi apenas para o Braga, camisa 20. Os dois chegaram na mesma disputa, só que o pé do Braga estava um pouco mais alto, é isso, Pretzel? Isso, e a queda do Luiz Gustavo no choque com o Braga, pareceu que o Luiz Gustavo deixou a perna, mas não foi bem assim. 27 minutos e meio, toca Diego Costa pela meia direita, Galopo vira a bola, na direita ainda, lateral Moreira fecha, Eric do lado dele, toca Moreira, dá pro Eric, já recua, Sérgio atrás, domina e volta a bola para Diego Costa, inverte bem, toca na esquerda o passe, fecha a missão de cabeça, Bruno Limão tira a bola, bate na marcação, Patrick vai, pé alto, falta marcada e vem mais cartão aí. Patrick botou a cabeça e quase ficou sem ela, Paulo do Vale. E agora pro Vander, camisa 23. E até fiquei com a impressão que ele ia tirar o cartão vermelho ali, porque foi um lance de imprudência do Vander. O Patrick vai na disputa da bola e, nossa, toma ali, né, no meio da cara, no meio da fuça, o pé do Vander, atingindo então o Patrick. 3 cartões amarelos para a equipe do Águia de Marabá. Isso acontece também até por uma questão física. O time do São Paulo chega na frente em todas as jogadas. E aí o cara que corre menos, ou que tem menos capacidade de chegar na bola, o que ele faz? Ele faz a falta. Ele entra totalmente atravessado, ele entra atrapalhado no lance. Então já foram 2 faltas violentas por pura questão física, porque os jogadores do time do Águia não conseguem acompanhar os jogadores do São Paulo. Tá sangrando o Patrick? Acho que não, né, Paulinho? Tá só meio grogue, meio zuretão mesmo. Isso, exatamente. Tá ali, ele até cospe ali para ver se sai sangue, sai um pedaço de dente, mas não. Se ele continuar insistindo, vai sair o fígado, né? E assim, o estômago dele. Acaba pegando ali um pouco mais do lado, né, no rosto do Patrick, que começa a se recuperar. Opa! Vai pro VAR, Canhão. Vai pro VAR. Pode expulsar. Foi chamado pelo Pablo Ramon Pinheiro, o árbitro de vídeo. Eu não vi tudo isso, Pretzel. Para mim o amarelo já estava de bom tamanho. O Pablo Pinheiro é um chato também no VAR, né? Chamando também, porque o Águia com 11 já tá uma barbada. Se for expulso com 1 a menos, vai ser realmente uma situação dura. Mas, se eles entenderem que foi um lance violento, vamos ver, a gente não precisa concordar com isso também. Mas já estava resolvido. É acidental. É interferência. Pé alto, acidental, amarelo. Aí é o árbitro que a gente não conhece, né? O Arthur Rabelo. Vamos ver. De novo. Opa, acerta o cara do Patrick. É lance para expulsão, sim. Agora vendo com mais calma, vai ser expulso. Ó. Nossa Senhora. Ele encheu a cara do Patrick, parecia a bola. Você mudaria a cor do cartão? Vermelho. Opa. E eu ainda daria amarelo. Vai, no limite um azul que não tem.
O árbitro de vídeo está chamando aqui para dar o vermelho. E aí, Paulinho, para você, ficamos no amarelo? Eu ficaria, apesar, óbvio que é um lance violento, mas não tem a intenção, né? É uma disputa de bola, ele Paulinho, tem a intenção não tem imprudência. na regra. Não, sim, mas assim... Eu entendo o que você quer dizer, é que é maldade. acidental, ele vai dar a puxeta e o Patrick vem de trás, né? Isso, exatamente. Vai expulsar. Ele vai expulsar. Pronto, ó, olha lá, anulou o amarelo e ele vai puxar o vermelho. O jovem Arthur Rabelo. É o seguinte, o jovem Arthur Rabelo ouviu o mais experiente Pablo Ramon Pinheiro, que está no vídeo. Ele foi induzido à expulsão. É um lance interpretativo. Você pode dar o amarelo ou também, analisando com umas 3, 4 vezes, dá para expulsar também. Então é o seguinte, ó, vai para conta da juventude do árbitro, que está expulsando o técnico também, não o auxiliar. Não, é um auxiliar. Um auxiliar, né? Inclusive, está sendo E ele quer briga contido pelo treinador. Vou te falar, meu, o Arthur Rabelo é parecido com o Jorge Rabelo, hein? Ele é bem parecido com o Jorge Rabelo, que é o chefe da arbitragem no Rio. Eu não descartaria um parentesco. É o Gelson Sodré, o pai do técnico. É o pai do Matheus. É o Gelson Sodré. É ele mesmo. Que é auxiliar dele. É o Gelson Sodré, que ficou revoltado. É verdade. Agora, não é para expulsão. Aí, nitidamente é o seguinte, o árbitro juvenil foi chamado pelo veterano. Foi induzido. Mas eu acho que analisando com calma o lance, também pode ser passível de expulsão. Depende muito do critério que ele usa, da interpretação. Eu não acho um absurdo. Para mim não é para vermelho. Porque, vamos tentar recapitular para o ouvinte que está acompanhando sem a imagem que a gente tem aqui. O Vander domina, quando ele vai dar a puxeta, o Patrick põe a cabeça e ele atinge. Ele não dá um chute vendo o jogador do São Paulo vindo em direção a ele e ele chuta a cabeça, né? Por isso é a interpretação, né? É isso, por isso. Agora é a cara do Jorge Rabelo, o Arthur Rabelo, hein? Olha, não tô querendo ser, viu? Pode ter um nepotismo aí, não sei, porque é muito parecido, hein? Nepotismo inverso. Exato. Bom, tá expulso o jogador do Águia. Vamos ver se o técnico vai autorizar ou se ele vai mexer no time dele. O pai dele foi expulso, né, Paulinho? O assistente foi embora, tomou vermelho direto e queria brigar com o árbitro também. Queria brigar, exatamente. Já que eu tô expulso, vou levar um comigo nesse caso, né? Mas não ia, era o árbitro do jogo. Era bom jogador, Gerson Sodré. Muito bom. São Paulo cobra uma falta na meia esquerda, 32,5 o primeiro tempo. Galopo de pé direito e Michelotti com o pé esquerdo. 32,5 no bico da grande área. Galopo autorizado no gol, espalma Alex. Vai no ângulo e manda para escanteio, Paulinho. Era uma cobrança de falta, né? Surpreendendo, mas estava ligado. O goleirão da equipe do Águia de Marabá faz a defesa, uma bonita defesa. Escanteio para o São Paulo, que tendo o primeiro, agora o tricolor com um a mais. 33 minutos, escanteio, bola para a grande área, volta a defesa aqui atrás para tomar a frente, o Wender chuta, bate na marcação, vai para fora direto, linha de fundo, com o amortecedor HG você já chega mais longe, sabe por que não é? Porque é na carta, é tudo azul pela frente, e o jogo Pretzel agora com 11 contra 10, o São Paulo com o jogador a mais, 0-0 Pretzel, 33,5 o primeiro tempo. 11 contra 11 já estava um amasso, 11 contra 10 agora a Estrela Bet vai ficar, todo mundo na Estrela Bet, para fazer a aposta, né? Que minuto que vai sair o primeiro gol do São Paulo. Porque esse jogo não termina 0-0 de jeito nenhum. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. O outro pega uma falta marcada agora e toda falta que ele marcar, contestação, né? Vai ter contestação, né? O São Paulo também, né? O Ferrarese está jogando de volante, porque não precisa ficar lá atrás. Tá bem avançado. Ah, não, tomar o Nestor tomou um amarelo por reclamação. Aí é brincadeira também. Amarelo então para Rodrigo Nestor. Agora é o quarto amarelo, o terceiro amarelo do jogo e um vermelho, né? 34 minutos e meio, cobrança de falta para o Águia, tá 0-0, 34,5 o primeiro tempo, já Ricardo Capirioca, intervalo Bandeirantes, vai fazer a cobrança na grande área, o Júnior Dindê, o volante autorizado, o Dindê levantou pro gol, tenta a defesa, rebote, voltou fora da grande área, um canhão do ângulo do Wender, golaço! Gol!
da entrada da grande área, pegando o rebote. Um canhão, ela vai no ângulo esquerdo, sem chance, com o Jandrei saltando e não vendo a bola. O Águia faz 1-0 com o Wender. 1 pro Águia, São Paulo 0. Jandrei não tem jeito, tá feito. 1-0 Águia, Paulo do Vale. A zaga do São Paulo não conseguiu afastar, mas que felicidade do Wender, né? Pegando justamente o rebote da cabeçada do Ferrarese, pé esquerdo nela, o Jandrei ainda voa nela, até poderia, quem sabe, fazer uma boa defesa, um pouco atrapalhado ali, talvez pela defesa do São Paulo, e o Wender marca um golaço. O Águia, com 1 a menos, quem diria, abre o placar no Mangueirão 1-0. Cara, futebol, cara, que coisa impressionante. Eu acabei de dizer, né? Esse jogo não termina 0-0 de jeito nenhum. Mas imaginando que o São Paulo abriria o placar. E o Wender acerta uma paulada, mas o Jandrei estava encoberto. Quando o Jandrei vê a bola, ela já estava vindo. Achei falha gritante do goleiro do São Paulo, sem tirar o mérito do cara que chutou no gol. 1-0 Águia com 1 a menos. O futebol é simplesmente espetacular. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 36, primeiro tempo. São Paulo aperta a bola para a direita, Galopo domina, vai no fundo, cruzou, Juan subiu, cabeceou, é gol! Gol! Do São Paulo, do menino Juan! Depois de tomar o gol, 2 minutos depois, Galopo no fundo pela direita, levanta a pequena área, Juan de cabeça subiu e manda para dentro para empatar o jogo em Belém. Alex, não tem jeito, tá feito. Juan de cabeça, 1-1. Paulo do Vale, reação rápida. Uma dificuldade maior até do que aquele gol que ele perdeu aberto e chutou na trave. Dessa vez teve que subir alto. O Juan estava desmarcado, mas a zagueirada por ali, né? Depois tentaram subir ali para impedir a cabeçada do 31 do São Paulo, que faz o gol, corre pro abraço rapidamente. O tricolor empata no Mangueirão e tem 1 a mais. Agora tudo igual, 1-1. E o engraçado é que o gol que o Juan perdeu foi um gol muito fácil para fazer. Ele errou dentro da pequena área. Esse não era tão fácil, mas foi um gol de centroavante. Cruzamento maravilhoso do Galopo, melhor em campo. E o Juan, no meio de 3 jogadores, vai no terceiro andar e cabeceia para o fundo da rede. O São Paulo não deixou nem o Águia esquentar muito com a vantagem, né? Já empata e eu continuo dizendo, vai ganhar o jogo. Vai ser uma surpresa gigantesca se o São Paulo não ganhar esse jogo com um jogador a mais e por ser um time bem melhor. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e salte o grito de gol. 38, primeiro tempo, domina a jogada São Paulo com Patrick, toca o lateral, recua a bola, volta pelo meio do campo. Ferrarese abre a passada para Diego Costa, bem aberto na ponta, encosta a Galopo, 1-1, placar do primeiro tempo. Toca a bola pro Eric, domina e já volta a bola pela meia direita. Do lado vem Luiz Gustavo, abre a jogada lá do esquerdo, abertão, Patrick domina o lateral, domina, tenta encarar o adversário, corta para trás, devolve a bola, de novo passe com Luiz Gustavo. 38,5, primeiro tempo, 1-1. Toca Luiz Gustavo, dá para Diego Costa, tomou pressão, para cima vem o time do Águia, domina São Paulo, abertura feita, Luiz Gustavo, linha de fundo, Nestor não domina a defesa, chuta, bateu nele e foi para fora, perdeu o Michel, já bola batida com o zagueiro, tocando nele, Paulo do Vale. O zagueirão meio que chutou justamente em cima do jogador do São Paulo, do Michel Araújo, para ter o tiro de meta, dar uma acalmada nos ânimos após o empate do tricolor paulista. Jogo movimentadíssimo em Belém do Pará, por enquanto tudo igual, 1-1. Impressionante é o futebol que o Nestor não está jogando. O Nestor levou um cartão amarelo e é o pior jogador de São Paulo em campo. A bola passando pouco por ele, um jogador estático. Esperava bem mais o Nestor, que para mim é um jogador muito bom, mas que não está jogando nada hoje. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. O Luiz Gustavo coloca no peito, lança a bola pela linha direita com o garoto Juan, foi para a bola, puxando pela camisa, opa! E girando, agarrado pela camisa e chutado em Paulo do Vale. É a falta do Patrick por ali, né? Já chegou firme para evitar que o Juan avançasse. São Paulo tentou cobrar rapidinho, mas até parou ali o árbitro para mostrar o cartão amarelo para o Patrick, exatamente.
São Paulo cobra a falta, Eric na direita, na área, para trás, para Galopo, bateu pro gol, toca no zagueiro, a bola sai na canhota, vai sair em escanteio, vai para a bola, Bruno Alemão, evita o escanteio, toca para dentro do campo, Patrick do São Paulo toma, na grande área, Juan domina, recuou, Nestor na primeira fita, Michel Araújo tenta, tira Juan, bate a defesa, sobra a volta cedo do São Paulo para Patrick, recua, dá Nestor, bico da grande área, entrou na área, bateu Juan, Nestor, para trás da bola, Galopo tentou, passa por ele, a bola cai na direita ainda, rebote e volta cedo do São Paulo, 40 primeiro tempo, dominou o Galopo, Luiz Gustavo, para trás a Michel Araújo, dominou Nestor, na direita essa bola, belo passe no fundo, Eric, levantou a cabeça, cruzou, Juan, subiu, cabeceou no canto! 40 minutos e meio de jogo, primeiro tempo, placar de 1-1 neste jogo, e o São Paulo ataca a bola aberta na direita, Eric vai na marcação com 2 em cima dele, tenta driblar na primeira jogada pela meia direita, linha de fundo, recebeu, Eric, caprichou, cruzou, Juan, subiu, cabeceou, é gol! Gol! Na cabeçada no meio, a jogada vem com o Eric, no capricho cruza, Juan de cabeça mandou pra dentro, Alex não tem jeito, tá feito, 2-1 São Paulo, Paulo do Vale. O negócio é esse, né? Bola na cabeça do Juan, o segundo dele, o cruzamento partiu do Eric e o Juan dessa vez, hein, com mais facilidade, fez a cabeçada certinho no canto, pra virar o jogo pro São Paulo. 2-1 tricolor agora na frente do placar. Pra seu, o São Paulo faz 2-1 pra seu. Com facilidade pelo lado direito, de novo, um repeteco do primeiro gol. Um repeteco do primeiro gol. Então uma jogada muito fácil pela direita de novo. E o time do Águia de Marabá não conseguiu conter o lado direito de ataque. Então Moreira, Galopo, cruzamentos na área, o Eric também e o Juan fazendo outro gol de centroavante. Juan brilhou e o São Paulo foi só acelerar para virar o jogo 2-1. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 42, primeiro tempo. Placar da Copa do Brasil, terceira rodada. Jogo de ida na terceira fase. 1 pro Águia, São Paulo 2, Bruno Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil, início de segundo tempo, no Rio de Janeiro. No placar, Botafogo e Vitória empatam sem gols. Paulo ataca, Galopo tentou no meio, defesa prensa aqui atrás, volta com o zagueiro, dominou, opa, escorregou e ia fazendo a jogada bonita o Ender, hein, Paulinho do Vale, só que acabou o campo, né? Aliás, que já marcou um baita de um gol na partida, agora acabou se atrapalhando por ali, o São Paulo tem a bola novamente no campo de ataque para ampliar a vantagem. 8h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, horário de Brasília. 43, o jogo ficou fácil, agora pelo menos mais tranquilo para o São Paulo. Pretzel ganha o São Paulo 2-1. Eu continuei afirmando toda hora, né? O São Paulo vai ganhar o jogo. Quando é que vai sair o primeiro gol? E aí o gol do Águia foi surpreendente, foi uma paulada do Ender. E aí mérito do jogador, mas contando com uma grande colaboração do Jandrei. E aí o São Paulo deu 2 apertadas atacando pela direita e virou o jogo em 2 cabeceiros do Juan. Muito fácil para o São Paulo ganhar o jogo. Patrick no meio para o ar, a defesa vem rasgando de bico, tira aqui atrás, a defesa bota para fora o zagueiro. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 9h30, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto com Ulisses Costa, com Mauro Betting, com Gustavo Soler, já vem Ricardo Capriotti. No intervalo, Bandeirantes, o jogo parado agora. Tem uma falta aqui atrás do zagueiro do time do Águia, Paulo do Vale, é isso, já Paulinho? Cobrou rapidinho porque o Águia agora tenta correr atrás do prejuízo. Levanta Kaique, um bicudão no meio do campo, toca no meio a jogada, volta com o time do São Paulo. Ferrarese, bota no chão, já toca na direita a jogada para Moreira, do lado o passe com Galopo, tem liberdade o São Paulo, virou o jogo, fez 2-1, recua, vira o passe no meio com o Luiz Gustavo, tá abertão o volante do São Paulo, já levanta a cabeça, bota Patrick no fundo, se desmarca, pede Michel Araújo, caminha Patrick, toca de volta a bola, lado esquerdo ainda. Para Michel, vem Luiz Gustavo, domina Michel Araújo, toca na meia direita, serve à frente, Diego Costa por dentro,
para Moreira, Liberdade, domina, faz o primeiro come, perde na sequência, ganha, dá Luiz Gustavo, de costas pro gol, vira, Michel Araújo, bate de volta a bola, com Luiz Gustavo, toca Patrick, vai no fundo para cruzar, domina, marcado, Ítalo vai para cima dele, vai ter que recuar a jogada, o que ele faz então, toca ao lado, volta a bola, com Luiz Gustavo ainda, 44,5 o primeiro tempo, vira a bola para meia direita, Diego Costa, na direita, bola forte demais, vai para fora, linha de fundo, ele tenta o passe, Eric agradece, ela foi forte, Paulinho. O Eric ainda fez a boa ali, né, beleza, gostou do esforço ali do companheiro, mas de fato não dava para chegar nessa mesmo, o Eric sendo um jogador de velocidade. Reta final da primeira etapa, já os acréscimos pintando por aqui, o São Paulo virou e tem um a mais em campo, 2-1. 45 marcando Beto Rebeck com Roberto Dias na central técnica, com Caiame Martins também, com Michel Lopes na mesa de som. 9? Os caras tão malucos, né, cara? Por que 9? Pois é uma boa pergunta. Talvez 5 fosse 5. Pelo VAR da expulsão não teve tanto. Não, 5, hein? 5 não seria nenhum exagero. 5 seria bom. 45,5, vai jogar de volta o São Paulo, bola aberta para Diego Costa pela direita, o zagueiro passa à frente, toca a bola para o ataque, para Moreira, Moreira toca do lado, tenta o passe para o Eric, rebate a defesa, vai na meia direita, sobra a volta pela ponta ainda, toca Diego Costa para Galopo de novo, vira a bola para Moreira, 2 em cima, Gil domina e volta a jogada, em Belém, a bola rola, o relógio não para, 46 primeiro tempo. Copa do Brasil, terceira fase, Águia 1, São Paulo 2, Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil, logo às 8h30, o CRB entra em campo contra o Ceará em Maceió. Canhão. No meio, a falta marcada e tem cartão. Teve cartão há pouco para quem? Pro Wender, né, que foi o autor do gol e depois no segundo gol de São Paulo foi reclamar com a arbitragem. Então mais um amarelo registrado para a equipe do Águia. Outra falta do Galopo, os jogadores de São Paulo precisam entender que qualquer falta mais forte ele vai expulsar. Até para dar uma compensada aí na expulsão que ele fez contra o jogador do time do Águia, contra o Vander, atacante aos 28 da primeira etapa. Então muita calma para São Paulo, que vai ganhar o jogo ao natural se mantiver o ritmo. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramenta com a qualidade Steel. Quase 47, 9 minutos de acréscimo no primeiro tempo, é muita coisa. Jardim Ricardo Capriotti, intervalo Bandeirantes, 1 pro Águia, 2 pro São Paulo, 47. Vai atacar de volta São Paulo sozinho, domina Diego Costa, parte para o ataque, domina Moreira, vai na bola, já recua, toca até Luiz Gustavo, abre a passada na minha esquerda, vira o passe com o Nestor, Nestor de volta, o passe Patrick, Patrick domina, dá para Nestor de volta a bola, para Patrick, devolve a bola, volta a bola com o Nestor ainda, já recua, toca através de Luiz Gustavo, a bola chega pela meia direita, e está na meia direita a bola para Diego Costa, que volta a bola para Moreira, 47,5 primeiro tempo, Pretzel. Toque de bola total do time do São Paulo, dominante, o Águia com a menos agora baixou a cabeça também. Houve um entusiasmo quando o Águia fez 1-0 com o Wender, ou Wender, para quem quiser, que tem o som de ver também, mas ainda assim o São Paulo, quando botou a bola pelo lado direito, faltou qualidade para o time do Águia marcar uma jogada previsível. 2 jogadores estão destoando muito no time do São Paulo, lateral esquerdo Patrick e o meia Rodrigo Nestor. 48, bola para a ponta, Patrick colocando o pé, a bola sai, batendo no lateral do São Paulo, arremesso Águia, cobra 48 primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai de cabeça da marcação para fora, tira Patrick, outra vez a bola vai direto pela linha lateral. 48 minutos, 48 primeiro tempo, segue o São Paulo vencendo 2-1. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 48,5, joga o São Paulo pelo meio do campo, posiciona essa jogada e volta à frente, vem Luiz Gustavo, tem Diego Costa, toca a bola, o capitão do São Paulo, Diego Costa, domina o Diego, passa na meia, enfiou na grande área a bola, o zagueiro toca mal, Moreira, para trás, para Galopo, limpou, travado, é pênalti! Pênalti, claro, não deu. Ele vai dar simulação do Galopo e dá cartão amarelo para o Galopo por simulação. Para mim, pênalti, uma imagem em tempo real, pênalti.
Ele dá simulação do galopo, Paulo do Vale. Agora só falta o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, Foi na bola, né? quem sabe desmentir aí o árbitro, mas no primeiro momento... Não, é pênalti. É pênalti. É um lance que dá pra marcar pênalti, viu? Dá pra Vai marcar que o VAR pênalti. chama pra dar pênalti. Aí vai A ficar outra feio, câmera parecia que o jogador tinha pego a bola no segundo lance. Mas agora, repetindo, pra mim é pênalti. É pênalti. Meus amigos, pode ter de tudo aí, mas simulação não teve também para amarelo. Não teve simulação. E o árbitro tá perdidaço agora. Eu acho que a expulsão que ele fez do jogador do time do Águia meio que deixou ele, sabe? Deixou ele instável no jogo. Deixou ele instável no jogo. Ele foi pro VAR, daqui a pouco, será que eu expulsei correto? Será que eu fui realmente induzido à expulsão pelo Pablo Pinheiro, que é uma mala também no VAR? Então, não sei, é um árbitro muito jovem, a gente não conhecia ele vinha bem, eu cheguei a elogiar ele a partir dos 24 minutos, dos 24 em diante foi um desastre. Nesse lance agora teve o contato, mas é uma disputa, o Galopo não tentou saltar para enganar a arbitragem. Exato. Ou é pênalti ou não é, para mim foi pênalti. Vai tentar aqui na ponta o Águia, domina a bola pela meia direita. Entrada na grande área, Braga ajeitou, bateu, travou Diego Costa, fura lá na ponta Nestor. Ela voltou pro Ítalo, dominou camisa 10, cruzou pro gol, toca à frente, rebate Ferrarese, rebote e volta, ajeitou, bateu pro gol, Júnior, na mão do Jandrei Paulo do Vale. Agora trabalhando, né? Porque na única até então, no gol do São Paulo, foi o gol justamente da equipe do Águia. Dessa vez muito mais tranquila a bola, o Jandrei já repôs em jogo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 51, vem já o toque para confirmar. 51, segue a bola com o time do São Paulo. Sai jogando Ferrarese. Toca no meio campo, Luiz Gustavo abre a passada e toca na meia direita. Galopo aqui, levantou no gol, aquele de cabeça, botou para fora. Betão botou o cabeção, escanteio São Paulo na esquerda, Paulo do Vale. Reta final dessa primeira etapa e o Tricolor tem a chance na bola parada de ampliar. Michel Araújo já corre por ali para fazer a cobrança do escanteio. 2-1, vence o São Paulo. 51 minutos do primeiro tempo, 2-1, São Paulo está vencendo, tem cobrança de escanteio. Para fazer a batida, Michel Araújo para a grande área, Ferrarese e Diego Costa. Autorizada a cobrança, Michel levantou para Ferrarese de cabeça, tira, Betão, rebote, volta fora da grande área. Tem mais gente, São Paulo vem dominando, jogada pela meia esquerda sozinho. Aqui atrás, Rodrigo Nestor domina a bola. Já vira para a meia direita, para Diego Costa. Levanta a cabeça, não levanta na grande área. Toca na direita, dá para o Eric, devolve a bola. Dá na meia, Diego Costa, cadencia o jogo. Dele para Nestor, abre a jogada, lado esquerdo. Fecha bem abertão, Patrick domina e volta essa bola aqui atrás com o Ferrarese. 52, primeiro tempo. 2-1 São Paulo, Pretzel. 2-1 e uma diferença muito grande, né? A única bola que foi no gol de São Paulo, o Jandrei aceitou. E aí ela vai para conta do goleiro, que não joga há um tempão, que estava frio no jogo. Estava só assistindo a superioridade do São Paulo e aí o São Paulo tomou uma providência. Já tinha perdido 3 gols incríveis e aí com 2 cabeçadas do Juan virou o jogo 2-1, o que é um placar absolutamente correto. E teve o pênalti do Galopo agora, que para mim foi pênalti, vendo a imagem 2 vezes. Patrick na canhota pro São Paulo, levantou, bateu pro gol de soco, Alex! Ela estava entrando, o goleirão botou para escanteio, Paulinho! É o cruzamento do Patrick, surpreendente, saiu fechado na primeira trave. O goleirão camisa 1 da equipe do Águia teve que se virar por ali, socou a bola. Escanteio já cobrado, Canhão. São Paulo cobrou, Coutinho, bola para a grande área, rebate, defesa com cabeção, tira aqui atrás o Wender. Vai no meio para ninguém, do Águia, a bola volta com o Ferrarese que toca para Moreira, bem aberto sozinho. 53, vem aí o toque para marcar 53. 9:30 tem Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto. Ulisses Costa comanda já para você no Allianz. Vem o São Paulo, aperta, vence o jogo 2-1, puxa Michel Araújo, dá a primeira finta, perde a frente, vai, se levanta, domina, escapa na falta de Michel Araújo. Toca a bola para a meia direita, para Diego Costa, enfia na ponta o passe. Forte a jogada, Eric dominou, cortou para a canhota, o pé bom domina, vai ter que recuar, servido, domina a bola, volta, dá Diego Costa. Tá marcando o impedimento do Eric, é isso, o Bandeira tá entregando, Paulinho. Exatamente, e a arbitragem ali, né, do seu Arthur Gomes Rabelo aponta justamente pro impedimento do Eric, ó. Fica ali falando, gesticulando. Reta final da primeira etapa, São Paulo virou 2-1 e tem um a mais em campo. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. Recuada no fogueira, a bola pro goleiro, sai, Alex na frente, é de aqui do Juan, toca na ponta de cabeça, rebate, Ferrarese, toca Bruno Limão, vira o passe pra meia direita, sozinho domina Ítalo, tenta a pinta, Ferrarese ganha e volta a bola, domina
Ele joga sozinho que atrás do zagueiro do São Paulo. 54 no primeiro tempo. 4 levanta o braço e termina o primeiro tempo. Acaba a primeira parte do jogo no Mangueirão. São Paulo na frente no primeiro tempo polêmico. Intervalo Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Você volta já, daqui a pouquinho. Intervalo de jogo. Vamos lá, Paulo do Vale, o que é que você está vendo aí, PDV? Vamos lá, Capri, ó, a arbitragem se cumprimentando no meio-campo agora, né? Pressionada por conta de algumas decisões. O próprio Rodrigo Nestor vai lá conversar com o árbitro, ó. Apesar do São Paulo ter um a mais, o tricolor também reclama com a arbitragem, que colocou mais 9 minutos, por isso um primeiro tempo bem longo. Ó, à disposição de Zubeldia para a segunda etapa, que escalou os reservas. Rafael, Yang, André Silva, Rodriguinho, Bobadilha, Alan Franco, Sabino, Henrique, William Gomes, Ibaíli e Ferreira, as opções do treinador argentino para a segunda etapa, Capri. Vamos lá então, daqui a pouquinho você volta, PDV, atenção, é hora de opinião, vamos ouvir Alexandre Pretzel. O primeiro tempo em que o São Paulo vai vencendo o Águia de Marabá em Belém por 2-1, mas a arbitragem gosta de atrapalhar tudo, viu, Pretzel? Como esses caras são ruins, eles são péssimos, é uma vergonha, os árbitros não conseguem nunca passar despercebidos. Mas vamos lá. Até a expulsão do Vander, tem o Ender e tem o Vander, até a expulsão do Vander aos 28 do primeiro tempo, a arbitragem do Arthur Rabelo, que não é filho do Jorge, me confirma agora o nosso Bruno Puzóvio, era uma arbitragem boa. Depois que ele expulsou o Vander, e aí induzido pelo VAR do Paulo Pinheiro, eu acho que ele acabou se atrapalhando. Ele mesmo se atrapalhou. Eu até acho que é um lance interpretativo que dá para expulsar, como só dá para manter o amarelo. Só que ele não precisava ser induzido pelo VAR, ele poderia ter mantido a decisão de campo. Apenas isso que eu acho, mas como ele é muito jovem, inexperiente, ele pode ter se prejudicado, pode ter sentido também se atrapalhando a partir dos 28 da primeira etapa. O gol do Ender é aos 35. Até os 35, mesmo com um jogador a menos, o time do Águia estava amassado. Com 11 contra 11, o São Paulo já era superior. Quando é expulso o Vander e o São Paulo fica com um a mais, a superioridade foi ainda maior, com chances claras do São Paulo. O Galo perdeu 2 gols, o Juan perdeu um gol. Primeiro o Galo acerta a trave, no segundo lance, o Juan volta a bola para ele, que acerta a trave também e perde um gol incrível. Então o São Paulo poderia ter aberto o placar muito cedo, não conseguiu. E aí tomou um gol. Primeiro chute do Ender, o Jandrei pela imagem, o Jandrei vê a bola só quando a bola está em cima dele. Tem o Ferrarese na frente do Jandrei, deu para ver claramente na imagem, mas ainda assim não foi uma bola muito forte. O Jandrei pular atrasado, para mim uma falha gritante do goleiro do São Paulo. Ainda assim, com o Águia na frente, foi uma surpresa, porque o São Paulo foi muito superior em todos os setores. Só individualmente o Patrick não está bem e o Rodrigo Nestor também. Aliás, o Nestor tomou um cartão amarelo por reclamação, um cartão bobo para essa realidade do jogo. Quando o São Paulo apertou atacando pela direita, com o Moreira, com o Galope e com o Eric, todos caindo por ali, aí foi um abraço. Foram 2 cruzamentos, para o Juan empatar aos 36 e para o Juan fazer o segundo aos 40 da primeira etapa. O Juan foi o personagem, negativamente porque errou um gol feito e positivamente depois porque fez os 2 gols da virada. A diferença técnica é muito grande e física também. A tendência é que o São Paulo aumente o placar se mantiver esse ritmo para o segundo tempo contra o fraco time do Águia, ainda mais com o São Paulo, com um jogador a mais, Capri. Maravilha, Pretzel, você volta já também para todo o segundo tempo. O São Paulo vai vencendo o Águia de Marabá por 2-1. Nós vamos para o intervalo, na volta aquela passada tradicional no Allianz Parque, não é? Porque assim que a bola parar de rolar no Mangueirão, aí Allianz Parque é o jogo. Aí é Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Ulisses Costa, Mauro Betting e o Gustavo Soler vão transmitir o jogo do Verdão aqui na Bandeirantes. E a gente vai dar aquela passada no Allianz Parque logo depois do intervalo, que é rapidíssimo. Não saia daí, nós já voltamos na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! É, na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Os paraguaios devem estar tendo pesadelos com o Timão até hoje. 1, 2, 3, 4-0 Corinthians em cima do Nacional. E eles que se cuidem, porque o Alvinegro tá chegando para buscar a sua primeira vitória fora de casa e somar mais 3 pontos na luta pela classificação. Nacional e Corinthians, terça, 7 da noite, ao vivo, no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem, que tem Sul-Americana. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 1-1
neste jogo. E o São Paulo ataca a bola aberta na direita. Eric vai na marcação com 2 em cima dele. Tenta driblar na primeira jogada pela meia direita. Linha de fundo. Recebeu. Eric caprichou, cruzou. Juan subiu. Cabeceou. É gol! Na cabeçada no meio, a jogada vem com o Eric, no capricho cruza, Juan de cabeça mandou pra dentro, Alex não tem jeito, tá feito. Tá aí, Juan e os 2 gols do São Paulo que vão dando a vantagem ao tricolor nessa vitória parcial sobre o Águia de Marabá por 2-1. Já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Agora vamos dar uma passada no Allianz Parque, porque assim que a bola parar de rolar no Mangueirão, a gente já vai imediatamente para o Allianz Parque para a transmissão de Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto com Ulisses Costa, Mauro Betting e o Gustavo Soler, que tem agora o destaque do jogo, o destaque do Verdão também. E aí, Soler, boa noite. Tudo bom, Capri? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Palmeiras já definido e escalado o time misto, mas com o Rafael Veiga, que o Abel fala que está cansado, entre os titulares. O Palmeiras vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto com 14 Marcelo Lomba, 12 Mike, 13 o capitão Luan, 26 Murilo e 16 Caio Paulista. Meio de campo de 5 Aníbal Moreno, 25 Gabriel Menino e 23 Rafael Veiga no ataque. 41 Estevão, 17 Lázaro e 9 Hendrick como centroavante. Tem 3 titulares aí, né, Soler? Tem o Aníbal Moreno, o Rafael Veiga e o Hendrick. Mike, Murilo, Aníbal Moreno, Veiga e Hendrick. Esses são os titulares. Meio time titular, metade reserva. Tá um misturadão aí, não é, do Palmeiras para encarar. E a gente já pode começar a colocar o Estevão como titular, né, Capri? Porque nos últimos jogos o menino encantou o técnico Abel Ferreira e está tendo uma sequência e chamando a atenção do Chelsea, né, que avisou que vai fazer uma proposta na casa dos 55 milhões de euros e o Palmeiras falou, volta mais tarde com no mínimo 60. Boa, você volta já. Até daqui a pouquinho, hein, Soler? Daqui a pouquinho você retorna aí com mais informações de Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Alô, Bruno Puzóvio, uma passada no placar aí desta quinta-feira. Tá rolando aí, Puzóvio. Vamos lá, Capri, começando pela Copa do Brasil. Agora em campo, o Botafogo está vencendo Vitória por 1-0 com gol de Eduardo. Bola rolando também para CRB e Ceará, no placar ainda 0-0. Já às 9h30, o Goiás entra em campo contra o Cuiabá. E como falamos com a transmissão do Ulisses, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto também às 9h30. Passando pelo futebol internacional, tivemos os jogos de ida das semifinais da Liga Europa. O Bayer Leverkusen venceu a Roma por 2-0 fora de casa e o Olympique de Marseille empatou com a Atalanta por 1-1. Além disso, também semifinais da Liga Conferência da UEFA. O Olympiacos da Grécia ganhou do Aston Villa fora de casa por 4-2 e a Fiorentina venceu o Bruges da Bélgica por 3-2, Capri. Valeu, Bruno Puzóvio, de olho aí na movimentação do futebol, do esporte no Brasil e no mundo. 12 de intervalo lá no Mangueirão. São Paulo 2, Águia de Marabá 1. Os times estão voltando, já tem movimentação de retorno aí, PDV? Ainda não, Capri. Daqui a pouco as equipes retornando aqui no gramado. Agora, o Pretzel, é o seguinte, o São Paulo com o time reserva, né? Tem que fazer alguma coisa diferente aí para manter esse placar, esse resultado, ou vai assim mesmo? Poderia ter feito mais gols, né? Se terminasse 4-1, não seria exagero nenhum, né? Terminou 2-1. Então 2-1 com 2 gols do Juan, depois de ter perdido um gol incrível. Então eu acho que agora não é nem questão de administrar, é questão de golear. É questão de ir para frente. Por exemplo, eu estou olhando no banco aqui, ele poderia voltar com o André Silva e com o Ferreira, ou até mesmo com o William Gomes. Para dar uma apertada até. Pode tirar um jogador de meio de campo. O Nestor está com cartão amarelo. Tira o Nestor, põe o Michel Araújo no meio. E aí você entra com mais o atacante. Não precisa ficar com 4 jogadores no meio de campo. Está com um a mais. Então acho que pode acontecer isso. O Zubeldia dá uma mexida, escalando mais o atacante, partir para cima para golear e definir ainda hoje. Porque se o São Paulo fizer 2 gols de diferença, se terminar 3-1, já fica praticamente encaminhado para o jogo da volta, podendo poupar jogadores, podendo ter um time misto também aqui no Morumbi, para dar uma aliviada no calendário. A diferença é gritante, é muito grande. E eu repito, o gol do Águia foi uma falha do goleiro Jandrei, que estava frio no jogo, não esperava, e quando viu a bola estava em cima dele, apesar do chute bem colocado do lateral do time paraense, meu caro Capri.
Eu não acho que foi uma falha assim do Jandrei, né? Mas era uma bola, talvez aí, que um outro goleiro defendesse. Não, é que tem um detalhe, presta atenção também, ó. O Jandrei, o Ferrarese está na frente dele. Quando ele enxerga a bola está em cima dele. Aí ele pula bem atrasado, certo? Foi um erro de posicionamento ali. O cara acertou um chute colocado, não foi um chute forte. Por isso que eu achei falha do goleiro. Um goleiro desse nível, mesmo que não tenha jogado há muito tempo, eu acho que não dá para tomar um gol desse, sem dúvida nenhuma, né? Então por isso que eu imaginei. Mas respeito muito a tua opinião, comandante. Vamos ver. Atenção, olha, é o seguinte. O PDV, tem algum titular aí no banco de reservas do São Paulo? André Silva, o Bobadilha, né, que vem ganhando sequência, Alan Franco e o Ferreirinha, talvez, né, meio titular reserva. Pelo menos 3, vai. E o Rafael também, né, Capri? São Paulo tá voltando, me parece que igual, viu, Capriotti? Sem mudanças, então. Vai sem alterações o time do São Paulo pro segundo tempo. E eu quero reforçar aqui o convite para você. Segunda-feira, aniversário da Rádio Bandeirantes. 87 anos da Rádio Bandeirantes. Estaremos na Estação Paulista da linha amarela do metrô. A Estação Paulista fica ali, na Rua da Consolação, na esquina com a Paulista mesmo, né? Facinho, todo mundo consegue chegar por lá fácil, rapidamente. Teremos lá uma grande ação com os programas sendo exibidos ao vivo lá da Estação Paulista do metrô. O Manhã Bandeirantes com o Marco Antônio Sabino e o Vitor Lupato. Nossa área com o Elia Júnior. O Bora Brasil com o Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues. Das 10 da manhã às 3 da tarde. Passe por lá. João Paulo Capelanes vai estar lá com o link do jogo aberto, hein? Vamos ter muitas ações. O nosso time de esportes estará presente. Vale a pena. Você vai também, né, Canhão? Vai estar lá o Canhão também. Olá. Todo mundo. Todo o time de esportes vai estar lá presente na próxima segunda-feira para você bater um papo, tirar uma foto, fazer uma selfie. Vai ser um prazer receber os nossos ouvintes por lá. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com ele. Solta a voz e vem. Vem, Rogério Assis. Vem, Canhão! Vamos nós então. Ricardo Capriotti, está tudo pronto para o início do segundo tempo. Ninguém mexeu, né? O Águia tá com o mesmo time, né, Paulinho? Eu vi também o pessoal voltando, ó, normal, com um jogador a menos. Vai com o que tem, né? Vai com o que tem, já que o Vander, atacante, foi expulso, o Águia vai com o que tem. Vai começar o segundo tempo, São Paulo dá a saída. 2-1, São Paulo vencendo o jogo. Juan tá posicionado. O Arthur Rabelo tá ali com o apito na boca, dá uma olhadinha pro quarto árbitro. Já recebe ali o sinal de ok, tudo pronto. Começa o segundo tempo em Belém. Rogério Assis. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Noite de rodada dupla da Copa do Brasil. Já 9h30 tem Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Ulisses Costa já depois do jogo do São Paulo. Bem tricolor, bola aberta meio do campo aqui atrás com os zagueiros. Diego Costa para Ferrarese, encosta Luiz Gustavo. Toca Ferrarese, ele volta a bola para Diego Costa. Vira para a meia direita. Galopo, linha de fundo da jogada. Fecha ao lado, Nestor tenta. Levantou pro gol, ela passa por todo mundo no chute do Eric e vai para fora. Faltou fechar Michel Araújo mais perto para entender a jogada no passe do Eric, hein, Paulinho do Vale? Exatamente, Canhão. Já na primeira chegada do São Paulo, com menos de um minuto, o São Paulo tem um a mais no placar e um a mais em campo. 2-1 vai vencer o tricolor paulista. Time que volta mesmo do primeiro tempo, apesar de você cobrar alteração, Pretzel. Ele foi conservador o Zubeldia, né? Porque ele podia aumentar um pouco a ofensividade do time sem perder a força na armação também. Você tá com um jogador a mais, é desnecessário enfrentar o Águia com 4 jogadores no meio campo. Põe mais um atacante. E aí você força também o erro do adversário. Acho que ele foi conservador, mas imagino que ele vai fazer essa mudança até os 15 do segundo tempo, que é algo que os treinadores sempre esperam. Falta marcada para o Águia para fazer cobrança. Júnior Dindeu, volante. Está olhando para o lado ali. O Wender já pediu. Patrick também do lado. Faz a cobrança. Começa recuando a jogada. Dá para o zagueiro. Bola aberta para David. Já recua para o capitão Betão na ponta. Opa, Juan com ele. Põe o pé e manda para fora direto essa bola pela linha lateral. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramenta com a qualidade Steel.
O lateral vai ser cobrado a defesa, meio campo aqui com o Bruno Limão para fazer a batida para o time do Águia. Já levanta para o ataque. De cabeça volta Luiz Gustavo, de cabeça bota essa bola para fora no meio campo. Luiz Gustavo que chegou com pinta de titular, está tentando espaço dele, mas não está conseguindo espaço não, Pretzel. Ele teve lesão. Esse jogador ele é bem inteligente, é bom jogador, muita experiência internacional, começou bem, mas aí se machucou, ficou um tempo fora e para voltar agora no nível inicial, praticamente com o calendário cheio, não é muito fácil, mas ele é bom jogador. Júnior de Indê na bola, voltou. Michel Araújo calcar, bela bola, Patrick, dá Luiz Gustavo. Toca na grande área, Ferrarese domina, pé direito, inverte a jogada. Acha aberto Moreira, bota no peito, vai à frente, engata uma quinta. É marcado, levanta a bola pro Eric, tomou pressão. Prefere jogar na abertura, fita para Galopo. Já inverte na esquerda, passa bem abertão, perde Michel Araújo. Michel domina, levantou na grande área, bola de cabeça, subiu. Kaique Baiano tira. Ela vai no meio, o Íctolo cabeceia muito mal. Toma a frente, toca pior da bola que atrás, Patrick. Volta com o time do São Paulo ainda, Michel Araújo, dá Luiz Gustavo, que toca ao lado, na meia direita ainda, se apresenta e pede a bola à frente, Moreira, toca Luiz Gustavo, dá Patrick, fecha o lateral, vem no apoio, já recua, vira jogada com o Nestor aberto ao lado esquerdo, 3 de jogo, segundo tempo, Águia, São Paulo 2, para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG, sabe por quê? Porque é na carta. Domina Michel Araújo, levanta no meio, passou errado a bola, Patrick pro time do Águia, já tomou, já levanta na esquerda a bola, abertura feita na ponta para João Braga, domina Braga, toca do lado, devolve a bola para o Wendel, vai no fundo, colocou na grande área a bola, tira a Ferrarese, a bola volta, seu do São Paulo, domina aberto, sai jogando aqui atrás com liberdade, Michel Araújo, carrega a bola completamente sozinho, lança para Galopo, Galopo na direita, põe Eric para correr, fecha Juan pelo meio, toca a bola para Juan, Juan domina o centroavante, tocou do lado, devolveu para Galopo, ainda na meia direita, liga de fundo na ponta direita para o Eric, balançou marcado pelo zagueiro Kaique, dominou, cortou para trás a bola, ajeitou Juan de primeira, Luiz Gustavo bateu prensada, a bola fica na grande área, vem o lateral, domina Bruno Limão, opa, falta, o Luiz Gustavo quando vê a bola chegando se assusta e a falta para o time do Águia agora, Paulinho. Exatamente, né? Mais uma tentativa do São Paulo por ali, começa com bastante volume, tentando pressionar a equipe do Águia, vai vencer no jogo tricolor paulista 2-1. Que ver como que o Águia vai voltar na questão da marcação, né? Porque no primeiro tempo marcou e marcou mal, mesmo no 11 contra 11. Agora 10 contra 11, sempre sobra um jogador. E aí tem que ver o posicionamento também para ver se eles vão conseguir sustentar a pressão inicial de São Paulo no segundo tempo, Canhão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola aberta na ponta, o zagueiro se antecipa, bota no peito para jogar aqui atrás da marcação com o zagueiro David. Chuta, a bola vai desviada, toca aqui em Nestor e vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, a bola para o time do Águia, cobrar agora com quase 5 segundos. Está chegando o toque Bandeirantes que você conhece há 87 anos para marcar o tempo e o placar do jogo. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 5 segundo tempo. Copa do Brasil, jogo de ida, terceira fase. Águia 1, São Paulo 2, Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, o Botafogo segue vencendo Vitória por 1-0 com gol de Eduardo. Domina à frente o time do São Paulo com Rodrigo Nestor, que toca a jogada na esquerda. Eric do lado, Patrick desce no apoio. Recebeu de volta, marcado. Da Ferrarese, toca Diego Costa, travou o primeiro adversário. Ele conseguiu tomar, vira a bola na direita, Moreira colocou na área a bola de costas, Eric limpou, dominou de novo, ajeitou, bateu, espalmou o goleiro, voltou Michel Araújo, bateu de primeira, pegou o Axel de novo, depois Michel comete a falta, Mata não pega, Michel insistiu, caiu, pediu pênalti, tirou o zagueiro. Que sequência com São Paulo quase fazendo o terceiro, Paulo do Vale. Aconteceu de tudo agora na grande área, né? Impressionante, porque a finalização do Eric foi muito boa, né? E a ótima defesa do goleiro Axel dando rebote. E aí o Michel Araújo acaba perdendo um gol ali, né? Com meio aberto ali, com uma ótima chance, uma ótima oportunidade. O goleirão estava caído, mas ele chuta em cima do Axel. Na sequência do lance, poderia ter feito a falta, a arbitragem não viu. Depois também ficou reclamando de pênalti na sequência do lance. E agora o árbitro está por ali, ó, ouvindo a orientação do VAR. Será que teve pênalti no Michel Araújo, Pretzel? A impressão é de nada. A impressão é que o Michel forçou. O do Galopo foi muito mais pênalti. O Galopo, para mim, foi pênalti claro. Ele acabou não marcando, né? Agora, o goleirão Axel evitou 2 gols na sequência.
É aquela superioridade. São Paulo apertar um pouquinho e liquida a fatura ainda hoje, né? Segue analisando o VAR. Lá vai ele pro VAR. Vai ser induzido de novo. Vamos rever o lance. Parece que tem um toque de mão também. Observando o lance. Tem um toque de mão, parece que tem, mas aí precisa ver, né? A gente está revendo agora. O Eric driblou. Defesão do goleiro. Bola voltou aqui. Michel bateu de novo. Insistiu com o lateral. Vem na bola, tentou. Opa! Um agarrão, né? O Betão botou a mão na camisa do Michel Araújo, hein? A dúvida é se o zagueiro puxa. Se tem força para derrubar, pênalti. A dúvida é se puxa a camisa do Michel, né? Se ele botou a mão no peito e fez essa força toda, Paulo do Vale, pênalti, hein, Paulinho? E vai pro VAR. Ele vem pro monitor. Eu vou de novo repetir o que eu falei no primeiro tempo. O árbitro juvenil tá com medo e vai ver, porque o árbitro de vídeo, que é mais experiente, chamou, ele vai lá. Tá, vai ser induzido de novo pelo árbitro de vídeo. Agora a gente vai ver a imagem várias vezes agora, se tem o puxão ou não. Não tem toque na mão. Eu não vi o toque do zagueiro Betão agora, com força suficiente para fazer o pênalti. Eu não vi. Eu não vi. Depois tem um pé direito também, né? Ah, agora tem um ângulo aqui atrás, ó. Não. O pisão não é suficiente e não faz pênalti, não. Não, mas é pênalti no agarrão. Olha, ele puxa a camisa e agarra o jogador do... Opa! Eu achei pênalti. Bom, e aí o Águia pode reclamar de uma falta anterior do Michel também, né? Quando ele ganha a bola do Bruno Alemão, o lateral, né? Mas não... No lance do lateral... Agora. Agora, ó, quando ele ganha do Bruno, ó. Ele pode... O Águia vai alegar que teve um toque, né? Uma falta do Michel em cima do Bruno. E continua, demora 4 no vídeo ainda, Pretzel. Não foi nada. Não houve a falta do Michel Araújo. Nada. O Bruno Limão se atira. Jogador ácido hoje, né? Jogador com nível de acidez. Dá pra gente definir até umas 9h30, mais ou menos, pra começar o jogo do Palmeiras? Tu escala um árbitro inexperiente, o que acontece, né? Tem um puxão por baixo, é uma confusão que tá fazendo o ar. Vamos ver. Volta pro campo, o Arthur Rabelo. Entrou em campo, faz o sinal do monitor e... falta de ataque. Ele deu falta de ataque. Ele deu o lance que não foi, né? O único lance que não aconteceu, ele deu. Eu não vejo falta aí. Eu não vejo. O Bruno Limão mergulha. Eu não vejo falta aí. Nenhum momento. E aí ele chama os capitães, olha. Exato. Chamou o Betão, capitão do Águia, e o Diego Costa, para dizer o seguinte: vocês me desculpem que eu tô chegando agora. Eu acho que é isso. Vocês não reparam, não, qualquer coisinha, né, PDV, não é isso? Vocês, por favor, não reparam, não? Repara a bagunça, né? Que coisa impressionante. O Zubeldia tá maluco no banco de reservas. Pra mim, a única coisa que não houve no lance, viu, foi falta do Michel Araújo no lateral. Isso pra mim não aconteceu. Fazer o quê? Pois é. Aí se o seu Arthur Rabelo foi lá no monitor, ele foi lá pra... Ele não havia dado a falta de ataque e não havia dado o pênalti. Ele foi lá no vídeo para marcar uma falta de vídeo. Exato, é isso aí. Para marcar uma falta de ataque, ele foi no vídeo. Ele completamente enrolado, o seu Arthur Rabelo. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar da Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida. Águia 1, São Paulo 2, Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil em Maceió, CRB e Ceará seguem empatando por 0-0. Galopo na grande área, o passe no fundo para Moreira, primeiro da marcação. Braga ajuda a defesa e bota para escanteio, Paulinho. É o Braga, que é um dos artilheiros da Copa do Brasil, mas impressionante como recompõe também para ajudar na defesa. Mais um escanteio para o São Paulo, Michel Araújo na bola. 11 minutos e meio, segundo tempo. Escanteio, São Paulo manda os zagueiros para dentro da grande área. Michel fez ali um sinalzinho pro Eric, encostou do ladinho. Eric já bateu escanteio curto. Dá a bola a Moreira, que recua pro Eric de novo, perna esquerda. Levantou na grande área, a bola de cabeça, a defesa tira, rebote, volta fora da grande área. Michel Araújo limpou, um canhão pro gol longe, ela vai para fora, Paulo do Vale. Ela ainda quica antes, né? O goleiro Axel acompanhou, mas viu que o chute não teria direção. O São Paulo tenta ampliar, por enquanto
2-1 vai vencendo o Tricolor Paulista, que tem um a mais em campo. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 12 minutos de jogo no segundo tempo. Placar da Copa do Brasil, jogo de ida, terceira fase. Em Belém, no Mangueirão, Águia 1, São Paulo 2, Bruno Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil. Mais tarde, às 9h30, o Goiás recebe o Cuiabá em Goiânia. Opinião da Bandeirantes com 12,5 segundo tempo. O árbitro tá confuso, o jogo segue. Pretzel 2-1, São Paulo vencendo. E o domínio é gigante do São Paulo, um jogador a mais. E não é insistência na tese, porque o jogo é esse mesmo. São Paulo domina totalmente. E se forçar, se trabalhar com calma, se mantiver a seriedade, se não achar que tá bom assim, ficar nos 2-1, vai pra cima e goleia. Jogando com calma, abrindo espaço, tocando a bola e quem sabe com a entrada de mais um jogador de frente. Eric lançado no meio, tentou o giro, falta em Juan. Falta do zagueiro Betão, capitão do time, é perigosa para o São Paulo, Paulo do Vale. Mais um amarelo para o Águia, né? Agora são 1, 2, 3, 4, 5 cartões amarelos para o Águia, além da expulsão do Vander. Falta para o São Paulo em cima de Juan, momento perigoso para o Tricolor Paulista na bola parada. Tem mais isso também. Já tem um jogador expulso e tem mais vários pendurados. Então, se bobear, vai ter mais jogadores expulsos, porque a diferença até física, conforme eu já tinha falado, ela é muito rápida, ela é muito grande, porque o São Paulo é muito mais rápido. Então, para o time do Águia parar o jogo, vai ter que fazer muitas faltas. É falta marcada para o São Paulo. Quem que pega bem daí com a canhotinha, Paulinho do Vale? Olha, eu acho que ninguém viu, Canhão, mas o Nestor tá ali preparando a cobrança. Animadora a minha pergunta. A resposta, então, é falta marcada. Ah, pelo jeitão, quem vem ali, o Nestor? Exatamente, ele, né? Exatamente. 14 minutos do segundo tempo, chance do São Paulo para marcar 3-1. Nestor, 2 passos para trás, o muro fica dentro da grande área. Vai autorizar o árbitro. Nestor, pé esquerdo, bateu no meio da barreira, a bola volta, tira a defesa, o Paulinho tinha razão, ninguém bate não. Bola vem no meio de cabeça, toca, Galopo na grande área, rebate de cabeça, o zagueiro David tira. Moreira pega sobre e volta, essa bola o São Paulo começa jogando para deixar tudo azul no seu caminho. Você já sabe, amortecedor HG, porque é Nakata. 14,5 segundo tempo, Pretzel, 2-1 São Paulo. Tá tranquilo o jogo pro São Paulo, Pretzel? Muito tranquilo. Se o São Paulo tomar contra-ataque do jeito que tá o jogo, com um jogador a mais e com o time do Águia muito mal fisicamente, aí é brincadeira. Aí o São Paulo vai merecer todas as críticas. Mas dá para botar, eu repito, mais um jogador do lado do Galopo ali dentro da área, para encostar, para bater de trás. Pode ser o Ferreira também, que tem vitória pessoal sobre os marcadores. O Rodrigo Nestor bateu uma falta até agora. Nossa, ele parece que não quis ir a Belém, né? Claro que eu tô fazendo uma figura, mas a atuação muito ruim do Nestor. Luiz Gustavo ataca o São Paulo por dentro, a bola, Michel Araújo, Galopo na grande área, defesa prensa, rebote e volta na ponta, vai brigar pela posse de bola aqui na ponta o Braga. Braga já tomou, já levantou o passe na ponta para o Wender, dá no fundo o Ítalo, marcado por Ferrarese, domina, volta o Ítalo, tenta, Ferrarese põe o pé e manda a bola para fora. Central técnica, Bandeirantes com Beto Rebeck, com Caiane Martins na mesa de São Michel Lopes marcando em Belém, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar da Copa do Brasil. Jogo de ida, terceira fase em Belém. 1 Águia, São Paulo 2, Bruno Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil. Fim de jogo no Rio de Janeiro. Botafogo ganhou do Vitória por 1-0 com gol de Eduardo. Domina Patrick, lateral esquerdo do São Paulo, carrega livre, sozinho, toca pelo meio campo, abre a jogada, Luiz Gustavo pela meia direita para Diego Costa. Diego Costa já bota na ponta direita essa bola. Galopo se apresenta com Moreira pedindo, toca Galopo, Diego Costa, na grande área, a bola rebate, o lateral Bruno Limão, enfia um bicudo, a bola cai no meio de cabeça, toca na ponta Nestor, dá Patrick. Patrick volta a bola para Ferrarese, deixa para Rodrigo Nestor tocar. 9 da noite em ponto marcando. Domina Patrick, ataque do São Paulo, abertura feita lá do esquerdo para Michel Araújo, bate atrás Michel, dá Luiz Gustavo na meia direita, Eric limpou, não vai bater, tá muito longe, toca do lado, devolve a bola na meia esquerda ainda até Luiz Gustavo, abre a jogada, ponta esquerda, Patrick, pé direito, tenta o cruzamento, a bola bate no pé da marcação, toca em Ítalo, sobra a volta, Patrick de novo, aqui abertura feita lá do esquerdo, para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. São Paulo vai jogando por empate no jogo da volta, hein? Com esse 2-1.
De frente, Michel Araújo virou a jogada, Galopo na área, Juan para Michel Araújo, zagueiro Twin, pé na bola, escanteio. Quase o terceiro do São Paulo, Paulo do Vale. Fez o corte por ali, o camisa 2, o Bruno Limão, depois parece que sentiu um pouquinho. Mas o São Paulo tem escanteio, a chance de ampliar o jogo. Segue 2-1 para o tricolor paulista e vem jogada ensaiada. O 8º escanteio a favor do São Paulo. O time do Águia está morto no campo, fisicamente. Eric bateu o escanteio curtinho para Moreira, entregando para o Eric, toca do lado, vira a jogada para a grande área. Moreira, livre, rolou para trás da defesa, tira, rebote, voltou. Luiz Gustavo bateu para o gol, é gol! Gustavo, dentro da grande área, a bola se oferece limpinha, ele enfia um canhão, toca no zagueiro, bate no travessão e entra. 3-1 São Paulo. Axel Lopes não tem jeito, tá feito. Luiz Gustavo, São Paulo faz mais um. 3 pro São Paulo, 1 pro Águia de Marabá, Paulo do Vale. Apenas 7 jogos pelo São Paulo até aqui, o experiente Luiz Gustavo, porque teve uma lesão chata no tornozelo, mas 3 gols marcados, uma marca impressionante nesse início de trajetória pelo São Paulo. Luiz Gustavo com o pé esquerdo, um chute forte, a bola ainda pega no travessão, pega no jogador da equipe do Águia, num escanteio ensaiado do São Paulo, que no primeiro momento não deu certo, mas no final deu. O tricolor marca o terceiro depois de tanto tentar, 3-1 para cima do Águia, que vai mexer, ó, preparado para entrar o 25, Mariano. Já já eu confirmo quem sai, Rogério Assis. Alexandre Pretzel, 3-1 São Paulo, gol do Luiz Gustavo. Olha, e um gol com escanteio curto, o Zubeldia gosta disso, e com 4 toques dentro da área, até ela sobrar para o Luiz Gustavo, que fez um bonito gol, uma paulada de esquerda, sem ter medo de chutar, a bola pegou no travessão e entrou. 3-1 São Paulo, é aquilo que eu falei desde o início, se forçar, goleia e define hoje já a vaga para as oitavas de final. O jogo estava tão tranquilo, que chegou até a dar um sustinho também, exato, né? Exato, porque o primeiro gol do Águia foi uma surpresa, mas ainda assim a diferença gigantesca, é muito grande. E aí a mexida feita no Águia, Paulinho do Vale. Exatamente, entrou o Mariano, 25, saiu o Patrick, camisa 8, já vem 3 alterações no São Paulo. Vi por ali o Ferreirinha, já eu confirmo exatamente. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já, solte o grito de gol. 19 minutos e meio, segundo tempo. 1 Águia, 3 para o time do São Paulo em Belém. Domina Diego Costa, o capitão do São Paulo, toca a jogada pela minha direita para o Luiz Gustavo, acabou de fazer o gol dele. Quantos até agora feitos por Luiz Gustavo, Paulinho do Vale? 3 gols e esse é o 7º jogo dele apenas com a camisa do São Paulo. Domina Eric, ataque do São Paulo, recua a jogada na minha direita, volta a bola para Diego Costa, olhou para a grande área para cruzar, todo mundo marcado, de volta a bola pela beirada do campo para Moreira, vai no fundo, recebe Moreira, recua, dá Diego do lado, Luiz Gustavo, enfiou de primeira, Juan, Nestor dominou na área, bateu pro gol, isolou, manda longe demais, em Paulo do Vale. Agora o São Paulo tenta transformar essa vitória em goleada. Vamos ver se o Zubeldia mexe nesse exato momento. Vi ali a arbitragem sinalizando, ó. Ferreirinha 47, Rodriguinho 18 e Bobadilha 21. Os 3 que vão entrar. Michel Araújo. O Michel Araújo já sinalizou ali, a placa tá saindo, ó. Entra o Bobadilha 21 na vaga do Michel Araújo. Saindo também o 11, Rodrigo Nestor, entrando 18, Rodriguinho. Portanto, sai Nestor, entra 18, Rodriguinho, restando a última alteração. Vamos ver ali, ó, saiu o 16, Luiz Gustavo, autor do gol. Aí sim entrou o Bobadilha 21, então a gente coloca o Ferreirinha 47 na vaga do Michel Araújo 15. Nesse momento então São Paulo fica com Jandrei Moreira, Diego Costa, Ferrarese e Patrick. Aí entra o Bobadilha, Rodriguinho, Eric Ferreira e Juan, além do Galopo. Então é um esquema bem ofensivo, gostei das mudanças. O Rodriguinho, o Rogério Ceni aproveitava muito ele. Com o Dorival ele foi arquivado, praticamente não jogou, e com o Carpini também. Agora o Zubeldia quer observá-lo, é um jogador de talento, é um bom jogador. Mangueirão em Belém, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos e meio do segundo tempo.
Placar da Copa do Brasil, jogo de ida na terceira fase. Águia 1, São Paulo 3, Bruno Pozóvio. Canhão, mais cedo o Corinthians anunciou que Rubens Gomes, o Rubão, não é mais diretor estatutário de futebol do clube. 9h30 tem o Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Alias, com Ulisses Costa, com Mauro Betting, com Gustavo Soler. São Paulo aperta, dá uma jogada pela meia direita, ganha o jogo 3-1 São Paulo. Toca Diego Costa, dá no meio, tenta o passe. Ferrarese, Rodriguinho na bola, caiu, voltou a ser o chute pro gol, defendeu o goleiro. Canhão do Eric, pega bem o Axel Lopes, Paulo do Vale. Até, Canhão, trazendo os artilheiros do São Paulo no ano. Ó, Caleri 6 gols, Luciano 5, Ferreirinha 5 e Luiz Gustavo 3 gols. Então entra no top 5 artilheiros do ano no São Paulo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 22,5 segundo tempo, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes. 3-1 São Paulo, Pretzel. Agora não dá para baixar o ritmo, né? Com 3 novos jogadores descansados, com o cansaço do Águia. É a diferença de 3-1. Dá para aumentar, dá para terminar 4-1, 5-1, se o São Paulo forçar, se o São Paulo aproveitar. Porque o Águia agora baixou a cabeça, sentiu que a eliminação vai acontecer hoje. Aliás, sobre isso, viu? Eu acho que na terceira fase deveria ser um jogo só. Se houvesse um vencedor, acabou. Se houvesse empate, aí sim o segundo jogo aconteceria, né? Porque assim, ó, o Águia vai vir aqui eliminado. É um jogo que não haverá necessidade no segundo confronto. Com risco até de tomar uma goleada. Exato, né? Exatamente. 23 minutos. Bola aqui atrás com o São Paulo para Ferrarese. Rodriguinho dispara pela meia direita, pede, Rodriguinho já recua, enfia a jogada para a Bobadilha, toca na direita, bem abertão, Eric, domina no peito, domina a bola, pede ao lado Moreira, ele recua, dá Diego Costa, zagueiro do São Paulo, capitão do time, já domina e volta, a bola para a Bobadilha, de Bobadilha para Ferrarese, abre a jogada lá do esquerdo, ainda pela ponta esquerda, Patrick virou para Ferreirinha, belo giro, limpou, ganhou, por baixo o zagueiro botou para fora. Ele tá dando tiro de meta e não bateu no pé do zagueiro no primeiro? Ou por último, Paulinho? É na primeira jogada do Ferreirinha, ó, ele faz o drible em cima do Braga. Uma bola ficou ali, né? Prensada. Lance de difícil decisão, a arbitragem acabou marcando o tiro de meta. E daqui a pouco, Rogério Assis, teremos uma estreia no São Paulo. Sabino, zagueiro, já pintando na equipe do Tricolor. Que zagueiro que jogou no Coritiba, isso, no Santos? Ele mesmo. Chegou pesado e agora ele entrou em forma para ser aproveitado. Contrato de risco, né? Ah, tá aquele tipo Frila? Exato. Mas já acaba, mais inclusive. Conhecido mesmo era o Fernando Sabino, né? Escritor, né? Ou a cantora Verônica Sabino, né? Agora o zagueiro Sabino pintou bem no Santos, base do Santos, lembra dele? Base do Santos. É verdade, me lembro assim vagamente, mas não era um mau jogador não. O contrato é curtinho, Paulinho? Até julho, Rogério Assis, com possibilidade de renovação até o fim da temporada. Ou seja, esse jogo aqui vai ser uma chance também, né? Se ele jogar bem, não fez mais que obrigação, mas se der uma pisada de bola em julho, foi um prazer, pode levar a camisa de recordação. E né? Tem o nosso colega Marco Antônio Sabino, que também é São Paulino também, e nos ouve sempre. Já disse que se vier no Esporte em Debate, não aguenta 5 minutos sobre o São Paulo. É muito conteúdo, né? Demais, né? Já veio o Sabino ou é agora, Paulinho? Acho que é já pelo jeito, né? É, acredito que sim. Falta marcada na direita, vem aí o Bruno Limão. Autorizado, levantou pro gol, tentou de cabeça, resvalou, a bola sai no toque do Betão do lado esquerdo. Vai tentar proteger e deixar essa bola sair pela linha lateral, o Ender. Lateral, bola defesa ainda, aliás, ataque na esquerda pro time do Águia. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio, segundo tempo. Copa do Brasil, Águia 1, São Paulo 3, Bruno Pozóvio. Canhão, nessa tarde a SAF do Botafogo foi acionada na justiça por dívidas com jogadores, treinadores e empresários. Ao todo são 13 processos movidos que totalizam cerca de 20 milhões de reais. E a mexida no time do São Paulo, Paulo do Vale. Zagueiro por zagueiro, sai 4, Diego Costa, capitão do time, até demorou um pouquinho porque estava passando a braçadeira ali para o Jandrei. Entra Sabino, 35, estreante da noite no Tricolor Paulista. Certinho, Zubeldia. Bota para jogar, para observar. Esse é o tipo de jogo para isso. Movimenta o jogador. E o jogo da volta vai ser basicamente esse time aí que vai jogar também. Só que aí o Sabino vem para jogar do lado esquerdo e o Ferrarese vai para a direita. Exatamente. Né? E o Diego Costa, que é mais titular que os dois, acaba sendo substituído.
Rodriguinho domina essa bola aqui atrás. O capitão é o Jandrei agora, Paulo do Vale, é isso? Exatamente. Jandrei, o capitão do São Paulo, e o Betão, capitão do Águia. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Acene já, solte o grito de gol. Tenta a frente a jogada pela ponta, Mariano domina, já abre a passe na esquerda. Belo passe profundo, fechou bem abertão, o Braga desse lado aqui. Inverteu a jogada, levanta a bola para a direita. Dominou, partiu Braga, limpou, tá na área, bateu pro gol. Jandrei soltou, vem Sabino. Jandrei vai sair, demorou um pouquinho, mas se levantou. Chute do Braga, perigoso, hein, Paulinho? Pois é, parecia que o Jandrei ia agarrar, acabou soltando ali, dando rebote, mas o Sabino estava ligado para participar pela primeira vez do jogo. Só que falta o São Paulo tomar o segundo gol do Águia com um jogador a mais. Aí até o helicóptero Águia ficaria fortalecido. 27 minutos e meio, segundo tempo. Já tem o jogo do Palmeiras também, Copa do Brasil. Tem Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto com Ulisses Costa, Mauro Betting com Gustavo Soler. São Paulo troca passes sem muita pressa, domina Ferrarese. Rodriguinho do lado, vira a jogada para Patrick. Patrick toca a bola para a ponta esquerda para Rodriguinho de novo. Limpa o primeiro marcador, devolve na meia direita ainda. Dá a Bobadilha, levanta para a direita, a bola muito alta. Eric domina de primeira marcado. Já recua, toca a Moreira. Tenta a jogada pela ponta, vem na marcação a defesa. Moreira pega o rebote para o São Paulo, virou para o meio Ferreirinha, na grande área a bola tira a defesa, de cabeça toca na ponta, na jogada pela meia direita, o Davi Cruz, sobra na ponta forte demais, ela vai para fora direto, linha lateral, em arremesso a bola para o time do São Paulo cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é na Star Plus, assine já e solte o grito de gol. 28 segundo tempo, Alexandre Pretzel, 1 para o time do Águia de Marabá, São Paulo 3, é só esperar o placar final do jogo. A vaga é do São Paulo em Pretzel. Perfeito, Rogério. A nossa certeza desde o primeiro tempo, o São Paulo será o vencedor. Por quanto? No momento 3-1, mas por quanto? Se forçar, vai mais. Se forçar, vai mais. O Águia realmente está muito cansado, está fazendo agora um jogo comovente para não ser goleado. Mas só para lembrar, o São Paulo tem um jogador a mais desde o primeiro tempo, desde os 28 do primeiro tempo. Tem um time alternativo em campo e joga bem melhor. Eric tentou a jogada pela ponta, vai no fundo, caiu sentado sozinho. Ele deu uma olhadinha pro árbitro, mas viu que reclamar, era vexame para ele, né, Paulinho? Não foi nada, caiu sentadão, Eric, né, Paulinho? Exatamente, né? Até tentou por ali, mas depois viu que não colaria e olha o Águia atacando. Na direita, essa bola com o Águia do meio lateral, Bruno Limão, já toca do ladinho, dá a bola para João Braga recua para o zagueiro, vem David Cruz, toca de volta a bola, para a direita, Braga mais atrás com outro zagueiro, com o capitão, volta a bola, Betão na travada, Ferreirinha tenta, toca à frente, ganha na jogada Sabino, espirrada, volta com Braga de novo aqui atrás, com o time de Marabá, dá na meia direita a bola, vem Braga na bola, opa, Bobadilha bateu! Deixou o pé, cometeu a falta, Bobadilha. Vai levar uma lembrancinha de Belém, o Bobadilha, Paulinho? Bateu e levou, né? Cartão amarelo para o camisa 21 do São Paulo. Terceiro amarelo para o tricolor paulista no jogo. Galopo, que ainda está em campo, e Nestor já substituído, também foram amarelados. Isso aqui não dá, né? Os jogadores que entram levam cartão amarelo de maneira desnecessária. O cara entra para receber uma oportunidade, ele tem que entrar com mais atenção. Não entrar tão lento como ele entrou agora, o Bobadilha. E já o William Gomes no São Paulo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Em Belém, no Mangueirão, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos é no segundo tempo. É Copa do Brasil, jogo de ida, terceira fase do Mangueirão. Águia de Marabá 1, São Paulo 3, Bruno Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil, em Maceió, CRB e Ceará seguem empatando por 0-0. 4 pegou essa falta, marcou, vai se levantar o João Braga. Departamento médico em campo para atendê-lo. Quem vem aí no time do São Paulo? Você destacou há pouco, Paulinho. O William Gomes, jovem da base, que vem sendo aproveitado já no profissional essa temporada, daqui a pouco pintando no time do Zubeltinho. Vai tirar o Juan, provavelmente, que fez 2 gols no primeiro tempo, mas parou no segundo. Provavelmente, ou o Eric, um dos dois. A Águia tem a cobrança de falta na direita. 31 segundo tempo para fazer cobrança aqui de pé direito. O Bruno Limão encostou e pediu a bola do Júnior Dindê. Dindê na cobrança, levantou para a grande área. De cabeça, rebate, galopo, tira. Essa bola volta na direita ainda. Toca à frente o lateral, vira a jogada da lado esquerda. O Wender sentou, bateu travada, a bola vai saindo. Vai para fora. Tiro de meta. Na verdade, o chute foi no chão, né, Paulinho? Não foi nem escanteio, não, né? E aí o Wender sai todo manquitola por ali. Marcou um golaço no primeiro tempo, agora errou, sai mancando. Vai mexer o São Paulo pela última vez, saindo 33, Eric,
entrando 39, William Gomes, a última de Zubeldia, né? Que na segunda-feira mexeu apenas 3 vezes no time, hoje usa as 5 substituições. Mexeu 3, isso porque o Wellington machucou, senão teria feito apenas 2, hoje ele gasta 5. Havia até a expectativa de que o William Gomes começasse jogando, né? Sim, com 3 atacantes, mas ele preferiu 4 jogadores no meio. Esse William Gomes é bom, viu? O Carpini inventou ele de ala no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Nada a ver. Ele tem que jogar como ponta, indo para cima do seu marcador. Pode levar a vitória pessoal, sim, o William Gomes. Então ele deixou o Juan, né? Não vai tirar o cara que fez 2 gols. Eu até achei que poderia tirar. O menino tem 18 anos, chega com know-how, chega bem. Entrou agora o William Gomes no time do São Paulo. São Paulo ataca, 32,5 segundo tempo. Bola para a direita. Vai tentar o William Gomes. Domina marcado, devolve atrás, começa a dar para Moreira. Domina, perde Bobadilha. Toca Moreira ao lado pela meia direita, ainda com Ferrarese. 32,5 segundo tempo. Já. Ulisses Costa comanda no Allianz. E Botafogo de Ribeirão Preto. Bobadilha pelo meio. Ajeitou, mandou um canhão. Fora! A direita do gol. Bobadilha é bom chutador. Os caras deram brecha. Ele foi indo com a bola e mandou pra fora, Paulinho. Contra o Água Santa, ele fez um do meio da rua por cobertura. Bonito gol. Dessa vez quase, hein? Valeu arriscar por ali. Essa bola passou perto. O Axel acompanhou. O São Paulo tenta transformar o 3-1 em goleada. Axel, né? Eu me lembro do Axel que jogou no Santos e no São Paulo, volante, né? Jogou no São Caetano. Virou até técnico. Axel no gol, eu acho que é o primeiro, né, Canhão? É verdade. 33 minutos, vai no meio, Sabino chegou. Opa, falta marcada, bola para o Águia, tem cobrança de falta. Chega de sofrência na obra, você tem produtos Tigre. Tá tudo certo, tudo Tigre. Falta marcada na meia direita para fazer a cobrança sem muita pressa. O Júnior Dendê, sem muita pressa, porque os zagueiros vão para dentro da grande área. Pelo menos um deles, o Davi Cruz. O Betão desistiu do jeito. Passou ali, não olhar, não vou lá não. Tá muito longe, tô cansado. Vou ficar por aqui mesmo. 34 segundo tempo. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG. Porque a Nakata. Pretzel 34 é só segurar para ver o placar do jogo final, né? Só, e o Águia é comovente o esforço, hein? Imagina se o Águia faz o segundo aí. Aí coloca uma pimentinha pro jogo da volta, né? Aí o jogo da volta, ao invés de ser 4, vai ser 3-0. Júnior Dindê na cobrança de falta, a defesa tira, espana, a bola voltou na direita para o zagueiro David Cruz, tentou tomar na frente, toca a defesa, a bola vai na ponta, Braga, chegou no fundo para Vitor, escanteio, tentou jogar, bateu prensada, a bola vai fácil, Jandrei pega a dele, Paulo do Vale. Já sai rapidamente, São Paulo vence, mas quer aumentar ainda mais o placar 3-1. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Tentou jogada na ponta, William Gomes, bola foi para fora, direto linha lateral. Arremessou bola para o time do Águia, jogar agora com quase 34,5. Quase 34,5 segundo tempo. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 34,5 de jogo no segundo tempo. É Copa do Brasil, jogo de ida. Na terceira fase, Mangueirão lotado. Pro Águia de Marabá, São Paulo 3, Bruno Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil, logo às 9h30, o Goiás recebe o Cuiabá em Goiânia. Pra jogada na ponta, o Wender domina com o time do Águia. Opa! Dominou, tomou pancada, agarrado, chutado em Paulo do Vale. É, o William Gomes, né, entrou agora no jogo, ele agarra por ali o camisa 6 da equipe Wender, camisa 6 da equipe do Águia, ele dá uma valorizada, mas de fato acabou sendo tocado por ali pelo 39 do São Paulo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já, solte o grito de gol. 35,5, segundo tempo, 3-1, São Paulo vencendo o jogo. Bola para Ferreirinha na esquerda. De primeiro devolve atrás de volta. Jogada com o zagueiro Sabino. Bota no chão e joga com liberdade. Aqui domina, vinha atacando. Dá na meia direita, bola, puxa a frente com Ferrarese. Toca com o lateral. Abertura na ponta feita para Moreira. Moreira, profundo, William Gomes, domina marcado, volta a bola para Ferrarese. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Os caras que entraram, cara, tinha que forçar um pouco mais a jogada, principalmente pelo Ferreira. Joga o Ferreira em cima, joga o William Gomes em cima. O Galopo que faz um grande jogo até para a realidade dele. Ah, mas é contra o Águia, sim, mas ele não vem se recebendo muitos minutos, hoje está jogando muito bem. Então se o São Paulo forçar, faz o quarto, ao natural.
Bobadilha domina, colocou na grande área a bola, livre, Patrick atrás para Ferreirinha, para fora! O Bandeira está dando o impedimento do Patrick, o lateral primeiro. O Ferreirinha deu um bicudão em Paulo do Vale. Que coisa, né? Acho que é o jogo que o São Paulo já sabe que vai conquistar a classificação. Então, assim, zero capricho do Ferreirinha. Não estava. E o Patrick, ó, tinha um jogador lá do outro lado, me parece, dando condição. O Patrick serviu muito bem o Ferreirinha, que enche o pé. E a bola acaba saindo, mas a arbitragem dentro de campo dava um impedimento. E agora o David Cruz, camisa 3, sente cãibras por ali. Tem isso, a questão física também com a menos. O Águia só mexeu uma vez, o Águia, os caras não se aguentam mais em pé, né? Mesmo com um jogador a menos. E outra, o Juan perdeu um gol incrível no primeiro tempo, né? E agora o Ferreira perde outro gol, meu Deus, sem goleiro, porque mesmo que o Bandeirinha tenha marcado impedimento, o VAR validaria o gol porque foi um lance legítimo. Daqui a pouco João Paulo e Daelson, alteração dupla no Águia. Se o Ferreirinha faz esse aqui, no mínimo o VAR ia chamar, porque parecia ajustado, parecia. Não, lance legal, legal. Né? Era o Ender quem estava aberto na esquerda. Seria validado o gol. Saindo o Ítalo 10, entrando 16 Daelson. E acredito eu que também vai sair o David Cruz para a entrada do 14, o João Paulo. Vamos ver isso mesmo. Isso, David Cruz 3 saindo então para a entrada do 14, João Paulo, alteração dupla na equipe do Águia. 2 jogadores com gás para correr atrás da bola. 38 minutos do segundo tempo, segue o São Paulo vencendo 3-1. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rodriguinho bota a cabeça, a bola voltou na ponta, tira Bruno Limão, já ganhou o lateral, Rodriguinho vai para cima dele, domina Bruno, vai tentar ganhar, dominou pé direito, prendeu a jogada, Rodriguinho insiste por baixo, não toma. Ele botou para fora porque tem jogador aqui caído na ponta, arbitragem para o jogo. Para atendimento, primeiro é um jogador do Águia que está caído aqui no meio, completamente isolado, fica no chão, mão no estômago. É o Daelson que entrou? Exatamente. O Daelson acabou de entrar e sente ali o apêndice, não sei. Pareceu ali realmente um desconforto ali, né? Impressionante. Porque ele e o Rodriguinho disputam e o Rodriguinho acerta a bola, né? Então. Agora ele recebe ali até uma... Ele recebe até ali uma massagem. É nas costas ali, cara, né? O cara louco para jogar contra o São Paulo entra, no primeiro lance dele, ele toma uma pancada, ele se desmancha, né? Ele não pegou na bola até agora. Exatamente. Tomou uma ajoelhada e nada mais. Uma ajoelhada e sucumbiu. Rapaz, ele tá tentando nas costelas. O médico, você tá bem? Ele, eu tô bem. Eu vou voltar. Pois é. Ele deu 9 no primeiro tempo. Acho que ele vai dar uns 14 no segundo. Meu Deus, agora. Faz isso não. O Daelson tá de pé. Sobreviveu, né, Paulinho, o Daelson? Sobreviveu, ó. Sai ali parecendo que tomou uma facada, né? Mas já tá tudo bem com ele. Que isso, Paulo do Vale? Vai sair o Daelson, guardadas as devidas proporções, até que parece, né? Que ele sai todo torto, coitado. Agora, com uma dificuldade incrível. Nunca tinha escutado esse nome, cara. Daelson. Bonito? Não, é uma mistura. Acho que o pai é Elson, né? A mãe é Darlene, de repente. Uma homenagem, né? Pode ser Darlene e Nelson, né? Exato, também. Daiane, Nelson. Mas tá bonito. É que eu fechei a fábrica. 40 minutos e meio, segundo tempo na marcação defesa aqui atrás do São Paulo para tentar tomar. Vem na jogada o Braga, já perde a bola, volta com o time do São Paulo. Em Belém, a bola rola, o relógio não para. 41 de jogo, segundo tempo. Placar da Copa do Brasil, terceira fase, o jogo de ida. São Paulo ataca, Bobadilha. Calcanhar tentou, William Gomes, a defesa prensa aqui atrás de toma. 41, segundo tempo. Águia 1, São Paulo 3, Bruno Pozóvio. Canhão também pela Copa do Brasil. Intervalo em Maceió. CRB e Ceará estão empatando por 0-0. Bola para a esquerda, o Ender na jogada, foi tomando pancada do Galopo que reclama de novo em Paulo do Vale. Sai por ali reclamando, né? A arbitragem marca a falta do camisa 8 do São Paulo, que vai vencendo o jogo 3-1 no Mangueirão.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 41,5. Tá definido, o São Paulo vai ganhar essa vaga, não vai tomar um revés jogando no Morumbi de jeito nenhum. É só esperar o final do jogo. Domina de costas da marcação, Juan. Trabalha a jogada. Lança a bola para a meia direita ainda. Domina a frente com o Galopo. Recua. Rodriguinho na meia direita com Bobadilha. Bobadilha, Rodriguinho limpou. Um canhão. Fora! Rodriguinho. Deram um brecho. O menino viu possibilidade. Que canhão, hein, Paulinho? Personalidade do camisa 18, né? Clareou para ele, arriscou o chute com perigo. O São Paulo quase marca o quarto, 3-1, vai vencendo no Mangueirão e vai encaminhando a classificação na Copa do Brasil. O jogo da volta, sem ser na próxima semana, na outra, né? Só no dia 21, ou seja, vai demorar um pouquinho para o São Paulo voltar a campo contra o Águia. Com o jogo definido, a gente vai já rolar a bola no Allianz, hein? 42,5. O jogo está definido, o São Paulo está vencendo. O Ulisses vai vir já para pegar desde o início o jogo do Palmeiras. 42,5. São Paulo ataca, a bola aberta na direita ainda, volta o passe. Ferrarese e Abertão desse lado aqui. Toca do lado, recebe a jogada, vira com Bobadilha. Vira para a meia direita, Rodriguinho de costas, domina. Escapou do primeiro, limpou no meio. Galopo, na área a bola. Rua tenta a defesa, prensa, tira. Voltou na ponta, rebate a defesa. Sequência da jogada, opa! Galopo de novo cometendo falta, Paulo do Vale. Exatamente, né? Mais uma do Galopo, mais uma no campo de ataque do tricolor paulista. Tem falta o Águia de Marabá, bastante cansado, né? Já até caiu por ali. O Braga é atacante, mas impressionante, até por conta da equipe ter ficado com um a menos, como ele volta para ajudar, completamente exausto o camisa 20, ó, que vai saindo por ali. Acho que vai ser substituído. E vai mesmo, ó. Saindo, na verdade, o camisa 5, melhor dizendo, o Júnior Dindê, para a entrada do 19, Kaique. Entrou o 11 no Braga. E o 11 também é o Alan Maia, aí sim, na vaga do Braga, camisa 20. O 19, então, é o? Kaique. Kaique chegou agora no time do Águia. A bola vai aqui pela linha lateral. Ferrarese no 20, a bola foi para fora, quase 44. Vamos pro melhor do jogo em Belém. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alexandre Pretzel terminando o jogo com o São Paulo definindo a vaga já no jogo de ida. Pretzel, quem é o melhor do jogo? O Juan fez 2 gols e foi uma marca interessante, mas ele perdeu um gol incrível. Para mim, quem jogou mais futebol e aproveitou muita chance, o Juan foi bem, mas foi o Galopo para mim. Galopo, o melhor jogador em campo para mim. Deu passe para 2 gols e ainda participou intensamente do jogo. Então, Galopo para mim, o melhor em campo, o argentino, meia do São Paulo. Vamos pro Allianz, o Palmeiras encara o Botafogo de Ribeirão Preto. Ulisses Costa, tô com você até o final do jogo do São Paulo aqui. Vai lá, Ulisses Costa! Ulisses Costa! No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, São Paulo definiu já sua vida na Copa do Brasil, 3-1 no primeiro jogo. Tem o jogo da volta, a Bandeirantes aqui direto do Allianz Parque para Palmeiras e Botafogo escalando. O Palmeiras manda pro Arsoner. O técnico Abel Ferreira, Ulisses, vai com um time misto hoje para pegar o Botafogo de Ribeirão Preto. 14 Marcelo Lomba, 12 Mike, 13 o capitão Luan, 26 Murilo e 16 Caio Paulista. Meio de campo, 5 Aníbal Moreno, 25 Gabriel Menino e 23 Rafael Veiga. No ataque, 41 Estevão, 17 Lázaro e 9 Hendrick. Escalando o Botafogo, Soler. De 1, Michael. 2, o Alisson. 3, o capitão Lucas Dias. 5, Matheus Costa. 4, Chapo, meia dúzia. Patrick Bray, meio de campo com 8, Matheus Barbosa. 7, Negueba. 10, Bochecha. No ataque, 11, Toró. E 9, Alexandro. O time do técnico Paulo Gomes. No futebol da Bandeirantes, para você, quem apita o jogo? Bruno Pereira Vasconcelos é o dono do apito. Bandeira de número 1, Rodrigo Figueiredo Correia. Número 2, Fernanda Kruger. O quarto árbitro é Denis Ribeiro Serafim. No VAR, Igor Júnior Benevenuto.
Mauro Betti espera bom jogo, Mauro. Espero o Palmeiras melhor, embora não seja o melhor Palmeiras. É favorito hoje para se classificar também. Apito o árbitro, toca na bola, Hendrick, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, domina o time do Palmeiras, vem para o jogo pelo setor de esquerda, contra-ataque, vem para a fita, Caio Paulista, arma a jogada, recolheu para Moreno, para Menino, Menino prende pelo campo de defesa para o time do Palmeiras, que está jogando no campo de retaguarda, domina pelo setor de direita, campo de defesa, abertura na zaga central com o capitão que é Luan, Luan domina, volta a jogada para Aníbal Moreno prende pelo setor de esquerda, contra-ataque, dá o toque de bola, Coutinho na intermediária, Caio Paulista domina pelo time do Palmeiras, vem para a finta, solta a jogada à frente para Lázaro, ele tenta o drible, ergue a cabeça, prefere voltar da intermediária, solta para Gabriel Menino que domina, ele prende para o time do Palmeiras, tenta ligar a bola pelo comando de ataque, vai para a finta, solta na direita, bom drible do Mike, escapou da marcação no primeiro, deu para Menino, Menino já prende no comando de ataque, faz o giro, não lançou pelo setor de direita para Hendrick que estava impedido, a abertura vem do setor de esquerda, campo de ataque para Caio Paulista, domina para o time do Palmeiras, vem para a finta em cima da marcação, perde o lance, recolhe a jogada, enfia a jogada para Aníbal, prende para o time do Palmeiras e recomeça com Gabriel Menino, ele sai jogando pelo campo de ataque, pela direita, soltou para Mike prende pelo setor de ponta, abra para Estevão vem para o domínio, escapa da marcação no primeiro, protege bem, prende demais a bola, tanto passe, jogada para Veiga domina, empurra novamente para Aníbal para o toque de bola de Hendrick para Murilo prendeu, lindo lançamento à frente, Estevão tentou de cabeça, a bola vai embora, mas o Bandeira já marcava impedimento para o time do Botafogo bater. Na tentativa de lançamento do Murilo buscando o garoto Estevão, estava um passo à frente, a Fernanda Kruger marca o impedimento, o garoto também não chega na bola, lance a favor do Pantera. Águia de Marabá e São Paulo jogando, Rogério Assis, situação de momento, São Paulo praticamente já garante a vaga para a próxima fase, hein, Rogério? Ulisses, já se garantiu, 48, o jogo vai a 53, 3-1 São Paulo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Rogério Assis transmitiu esse jogo para você na Bandeirantes. Continua dando informação, vai terminar já São Paulo 3-1 de virada. Ligado na Bandeirantes, alô José Luiz em Washington, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o microfone da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, tanto ser ganhando. Alô Manuel Zaidan também ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Ela volta a bola pelo direito do campo de ataque, vem para a finta, Menino. Lindo drible de 180, vem para a finta, tenta o toque de bola, voltou para Mike domina pela direita, tentou passar, não conseguiu, voltou para Menino, de cabeça abriu para Mike sobe de cabeça, tem dúvidas da posição dele, mas estava impedido. Apontam bandeira, impedimento, novamente campo de defesa para o time do Botafogo de Ribeirão Preto bater aí. Futebol da Bandeirantes, quem tá apitando esse jogo, hein, Solera? É o Bruno Pereira Vasconcelos, 34 anos, árbitro, nascido em Salvador, Bahia. A bola volta no campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direito no campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras, cobrar isso ele para o jogo. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Chega de sofrência na obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque para Caio Paulista, ele prende o lance, domina pelo seu campo de defesa, solta a jogada que tinha para Murilo abre a jogada para Luan domina para o time do Palmeiras pelo setor de direita, tem Menino pelo meio, volta para Menino para Luan recolhe pelo comando de ataque, tenta enfiar a frente para Estevão, chegou o zagueiro, cortou, tirou, a bola volta com o time do Botafogo que tenta descer, não consegue, aperta Mike, tenta ganhar para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola, Estevão toca na bola, ganha a jogada para a direita, não sai não, abriu para Hendrick, tenta a finta, vai para a área, no bico da chuteira, vem Matheus Costas, tira dali, é lateral na direita, campo de ataque, novamente para o time do Palmeiras cobrar, todo dia de brilhar, acabaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga Estrela Bet no Instagram e aproveite Estrela Bet, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, ligado no microfone da Bandeirantes. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, tenta descer o time do Palmeiras, vem para o toque de bola com o Luan. Luan domina para Murilo domina pelo setor de meio direito no campo de ataque, faz o break, o corte, tenta o toque. Ele já solta a jogada curtinha pelo setor intermediário para Luan. Dominou, soltou para Veiga abriu na direita para Estevão prendeu pro time do Palmeiras, gira para Hendrick fora da área. Tem aberto Veiga, vem para a tabela, Veiga passa muito mal, mas Mike acreditando no lance, ganhou pro time do Palmeiras, recuperou, tentou cruzar, vem para travar. Chapu vem para cortar, põe para a linha de fundo aí. Escanteio a favor do time do Palmeiras e preocupação para o técnico Abel Ferreira. Gabriel Menino sente dores no tornozelo esquerdo. Edson Pereira ligado na Bandeirantes, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aníbal limpa a jogada, bateu direto pro gol, a paulada vem de vôlei, vem de manchete, Michel para tirar, ele põe para fora.